Ok, muito boa tarde a todos. Estamos dando início ao sexto encontro do nosso curso de Algoritmos e Programação de Computadores. Estamos caminhando aí progressivamente no entendimento dos fundamentos da linguagem C e como isso vai culminar no desenvolvimento de programas, né? Cada vez mais sofisticados, mais interessantes, mas todos eles construídos sobre essa base, né? Essa base a gente começou mostrando a estrutura fundamental de um programa baseado em C. Lembrando que a linguagem C é uma linguagem procedural, então o procedimento é a unidade fundamental de organização do código. Vemos aqui no código do Hello World o procedimento main, que é um procedimento especial no sentido que a linguagem C convencionou que um programa terá início com a execução do procedimento que tiver por nome main. Embora main não seja uma palavra reservada da linguagem, um procedimento que receber esse nome será considerado o ponto de entrada de um programa escrito em C. Procedimentos têm valores de retorno e os tipos desses valores, no caso da main, que é convencionado como int, num procedimento qualquer que a gente possa vir escrever no futuro, a gente pode escolher entre aqueles tipos de dados que eu apresentei nos encontros subsequentes. Né? Temos aí tipos integrais, tipos em ponto flutuante, tipos complexos, temos um tipo em especial que é o void, que tem algumas particularidades que a gente ainda vai detalhar. E o corpo desse procedimento é composto por uma série de statements, né, de afirmações aqui, de declarações no sentido não preciso da palavra, dentre elas chamadas de outros procedimentos, como é o caso da chamada da função printf. Procedimento é um termo que eu vou usar em âmbito geral para dizer um procedimento computacional, mas esse procedimento pode ser uma função, como é o caso da printf, quando ela produzir um valor de retorno, e ela vai ser uma subrotina quando ela não produzir. Então a gente viu aí também que a gente pode declarar variáveis, e ao declarar uma variável para o meu programa, variável aqui no sentido de uma região de memória, que eu possa escrever valores nelas e possa consultar também os valores que lá foram escritos. Essa consulta e essa escrita é feita referenciando justamente o nome que a gente dá essa variável. Esse nome tem que começar em letra, uma letra do alfabeto, seja maiúscula, seja minúscula, ou underline, e ao longo desse identificador possa aparecer também dígitos decimais, além de letras e underlines, né? Temos aqui uma pergunta de uma primeira participação no chat do Ítalo, se a aula de hoje vai ser gravada. Sim, está sendo gravada, Ítalo. Eu tenho gravado todas as aulas e deixado elas disponíveis no YouTube. Você também acha uma gravação do Teams aqui nessa sala, né? Só que essas gravações ficam disponíveis apenas 21 dias e você tem que fazer o download, né? Se você preferir achar mais prático, você pode usar o YouTube. No fim da aula eu posso botar de novo o link para a playlist, tá certo? As 5 primeiras estão lá. Eu não tinha compartilhado a tela ainda, né? Obrigado pelo aviso. Então vou compartilhar aqui a tela onde está aparecendo o Hello World, né? A página inicial aí da nossa IDE. Obrigado pelo aviso, Milena. O Gabriel também falou, né? Esse indicativo do Gabriel é importante para vocês verem também em outras gravações, né? Tem uma sinalização aí que indica que a gravação está sendo feita, né? E como eu já falei, para ficar bem claro para vocês, né? Bem transparente, eu faço uma gravação pelo Teams, que é essa que o Gabriel sinalizou, e eu uso o OBS para copiar também a minha segunda tela, né? Então, por exemplo, esse comecinho que eu esqueci de compartilhar, no OBS vai ficar correto, porque ele já vinha capturando a minha própria tela, né? Vantagem do OBS também é que tira as bordas do Teams, né? Que eu acho que fica um pouco melhor para leitura. Mas nem sempre essa local dá certo, né? Então eu acabo fazendo a do Teams também para ter um backup aí, quando preciso eu boto a do Teams, tá certo? Maravilha, a Maria não está vendo minha tela, imagino que vocês estão vendo agora que eu não tinha compartilhado antes, né? Só me dê um retorno aí no chat se agora vocês veem enquanto eu convido o André para participar. Oi André, boa tarde. Professor, eu não sei se eu te falei, se eu não falei. Eu gravo também as aulas por conta própria. Eu gravo todas as aulas de todas as matérias. Tem algum problema? Aí, deixa eu te falar, André, que né, em relação a isso, até é importante, é bom que você deixe isso claro para todos os demais, mas você tem um probleminha legal quando você faz isso. Eu vou te explicar por quê, né? Quando você faz a gravação de qualquer coisa, seja um áudio, um vídeo, que não seja somente seu, você tem um problema de direito de uso, né, daquele material. Então Sim, você é tem que por tomar isso que cuidado eu porque, no caso em sempre particular aqui, falo eu com na qualidade professores, docente da mas eu disciplina e tá sempre deu lecionando é uma coisa, né? Quando você grava aí o seu áudio e você capturar, por exemplo, as intervenções dos colegas, aí você pode ter um problema. O colega pode não gostar, não quiser que você use esse material, né? Não tem acesso a isso. Então você está numa área cinza aí. Eu entendo qual é o seu objetivo. O seu objetivo é didático, né? Então, o porque, por conselho que eu te exemplo, dou, principalmente quando você está gravando uma aula, onde ela já está sendo gravada, como é o caso nosso e disponibilizado publicamente, né, que você deixe de gravar, porque no fim das coisas você está redundando aí no negócio, você já vai ter acesso na íntegra, e depois você pode evitar problemas aí com os colegas, que nem todo mundo fica satisfeito, né, de ter sido gravado, né? Afinal, os colegas entram fazendo participações com dúvidas e tudo, né? Então eu acho que aí é uma região um pouco cinza. Essa parte digital é toda meio complicada, né? A gente está crescendo e aprendendo com isso. Então o conselho que eu lhe dou é quando os professores fazem como eu faço, que já disponibilizam o material, que você evite de gravar nesse sentido, né? Você não tem problemas. sim, Mesmo que eles não, não fazem isso, se você fazer, eu acho que você
tem que passar por um processo de autorização, né, para que você não tenha Sim, é problemas porque futuramente. eu normalmente pergunto para os professores, só que eu acabei esquecendo de perguntar sem querer. É porque os colegas, pelo menos os que são, digamos assim, calouros, Isso. eu já tinha falado com eles antes e eles até agradeceram porque alguns professores às vezes esquecem de disponibilizar a gravação Entendi, André. quando Não, como eu você falei, eu não acho que você age de pede. má fé, né? Eu só estou te falando porque recebemos orientações, inclusive, recentes, né? Por conta da universidade, porque a gente vai trabalhando dentro do que a legislação nos permite, né? E as Sim, sim. orientações foram essas, né? Que a gente orientasse Não, vocês mas nesse sentido, que a gravação é para meio você, complicada professor, nesse sentido. tem algum problema eu gravar? Se você quiser, eu paro. O que acontece? A minha pessoa, eu, Edson Alves, eu não me incomodo. Tanto é que eu gravo e entrego na íntegra para vocês sem corte nenhum, né? Eu entrego para vocês as gravações sem fazer nenhum processo de corte na íntegra da nossa aula, né? Mas, de novo, eu não posso responder por 80 pessoas, né? Que são hoje 81 inscritas comigo aqui no SIGA, né? Bom, então, se algum colega é, não quiser que eu grave, pode mandar aqui no chat Exatamente. mesmo que eu vejo e paro. É legal você ter essa Problema autorização dos seus nenhum. colegas, embora, como eu te falei, você não, ou pode ser que um que se incomode não esteja aqui conosco hoje. Eu só estou falando para você tomar um pouquinho de cuidado nesse sentido, que você pode ter problemas futuros aí, tá, André? É porque, por exemplo, como eu falei nas outras aulas, eu perguntei para todo mundo e não teve nenhum problema. Eu vou te falar, Só que eu pra você esqueci entender, de André, aqui, perguntar como na eu falei, sua. de novo, eu não estou dizendo que você Pô, age de má fé, eu só estou te falando como as coisas funcionam legalmente, né? Eu estou escrevendo um sim, livro, sim. né? E nesse livro eu tenho entrevistas que eu fiz com as pessoas, eu tenho também problemas de maratona que foram elaborados por outros autores, né? Então, para que eu possa produzir esse livro todo, eu precisei de autorizações por escritas de todo mundo, né? Essa orientação que a gente tem da editora, de tudo, né? Para que a gente tenha esse respaldo legal, né? Porque, por exemplo, o fato de você perguntar aqui abertamente, alguém não falar que não quer dizer que ele está admitindo que quer, entendeu? É a questão do opt-in, opt-out que a gente tem nas questões de privacidade, que antigamente os sites como o Facebook usava o opt-out, né? Se você está no site porque você está concordando em divulgar suas informações, você teria que notificar se você não quisesse. Agora passou a ser opt-in, por isso que você entra nos sites todos hoje, eles ficam te perguntando se você quer o cookie. E a mudança é nesse sentido, né? Sim, Porque sim. no caso de omissão, não quer dizer um acordo. Como eu te falei, André, a área é cinza, né? Eu espero que não Então, tenha você eu vou problema, mas fazer o seguinte, então, eu vou colocar o meu número de celular aqui no chat, e se alguém quiser que eu pare, me mande pessoalmente. Não Mas precisa você mandar entendeu, aqui André? porque O a que você está pessoa não falando exatamente, você quer. está dando para os estudantes aqui são opt-out, né? Se você não quiser, você me comunica. E hoje as políticas de privacidade da internet hoje mudaram para opt-in, né? Na verdade, quem quiser que você grave deveria te mandar mensagem é no processo inverso. Você entendeu o que eu estou querendo explicar? Mas, de novo, só estou dando esclarecimentos que você mesmo trouxe o tema aqui para a gente discutir. É bem interessante, né, para a gente entender essas nuances da vida digital, né? A gente tem, como eu te falei aí, as legislações são bem recentes, os entendimentos também são muito recentes, né? E eu estou te reproduzindo para você os conhecimentos poucos que eu tenho, né? E também das orientações que eu recebi aí por parte da universidade. Sim, sim. É o que eu Tranquilo? falei, eu só faço para poder ajudar outros Não, e colegas eu te quando se falei, eles desde o precisarem de princípio eu falei e repito, eu acho que você tem toda boa intenção e você está procurando fazer o correto para você e para seus colegas, né? Mas eu estou te falando para você evitar problemas futuros, né? Porque às vezes o problema acontece e a gente arruma um problema sem mesmo saber que estava tendo um problema por falta de esclarecimento, né? E como eu sim, recebi sim. essa instrução recentemente, eu estou te repassando para você conhecê-la. Tranquilo? Bom, qualquer coisa, eu mandei agora meu número aqui no chat, se alguém É, perguntar, quiser qualquer coisa, é só me falar, não tem nenhum problema para mim. exatamente, eu te falei, né? Mas essa postura, como eu te falei, ela não vai te dar, eu só estou te afirmando que você não vai ter essa garantia para no futuro você falar, mas eu falei com o professor Edson, não. Eu estou te esclarecendo que você dá a opção da pessoa de não ser gravada, não é a mesma coisa que você perguntar para ela se ela quer ser gravada, entendeu? Sim, sim. Maravilha. Feito o esclarecimento, tá bom. Eu gosto com essas coisas com vocês, porque, como eu falei, vocês vão trabalhar com software ou com tecnologia e a gente tem essa parte da legislação envolvida com tecnologia, que ela, como eu falei, a tecnologia é recente e, naturalmente, os processos legais associados também são muito recentes, né? Então, sigamos adiante aqui. Eu acho que a gente tem já os colegas. Obrigado, Bruno, me deu o feedback que está vendo minha tela agora. Eu estava falando aqui das construções elementares que a gente tem dos programas em C. A gente tem a possibilidade de declarar variáveis, era o ponto onde eu ia começar a falar, que uma variável é uma região de memória que vai te dar acesso a um espaço que você possa escrever informações daquele tipo qualificado naquele espaço e também você pode rever essas informações consultando sempre esse nome desse identificador. O que eu vou fazer hoje é expandir um pouco mais o nosso entendimento da função printf, porque a função printf ela faz a metade do processo descrito nessa biblioteca, né? Entrada e saída. O printf é uma função de saída, no sentido que ela produz mensagens para o nosso terminal. E vou introduzir hoje uma função extra que faz o caminho oposto, que ela extrai informações do terminal para dentro do nosso programa, que é a função scanf. De posse dessas duas funções, eu vou começar agora a fazer programas interessantes, porque um programa que só produz saída
ele acaba não sendo um programa muito interessante porque não vai ter grande variabilidade, né? Se nada entra no programa ele produz só a saída, então em geral ele vai produzir sempre a mesma saída ou uma saída aleatória, né? Então a gente agora vai, a partir do momento que a gente forma dados para o programa, a gente pode ter uma saída mais condizente com os dados que foram inseridos, né? Então é nesse sentido que a gente vai trabalhar hoje. Eu já passei alguns marcadores de formatação para vocês e vou revisar agora a printf no sentido de expandir a possibilidade que eu tenho ao usar esses marcadores para imprimir dados, né? Então a função printf ela é muito rica. Ainda não vamos exaurir ela hoje, porque ainda tem características delas que vão depender de recursos avançados que a gente ainda não estudou. E SKF é a mesma coisa. SKF também tem recursos avançados que a gente vai ver posteriormente, mas os básicos a gente consegue. Perdão, pessoal, deixa eu pegar um gole d'água aqui que eu engasguei. Perdão, pessoal, engasguei feio aqui. Então a SKF também é função muito rica, cheia de recursos interessantes, e para isso a gente também vai precisar de um operador novo, né? Então eu vou introduzir para vocês aqui um operador novo e se der tempo mais uma palavra reservada para a gente continuar naquela construção de entendimento de todas as palavras reservadas da linguagem, né? Então comecemos com o primeiro recurso que eu quero mostrar para vocês aqui da função printf. Deixa eu passar para cá. A gente viu que a gente pode imprimir números inteiros por meio do especificador %d. Então, o %d significa que eu espero, na minha impressão, que ela produza o valor integral que eu passar aqui em base decimal. Então, vou botar um número 1, 2, 3 aqui, um número não muito interessante, mas só para produzir a saída, ele produziu 1, 2 e 3, né? O que vai acontecer? Eu posso especificar conjuntamente com o tipo do dado e o %, mais alguns especificadores que modificam um pouquinho como essa saída vai ser produzida. E o primeiro modificador que eu posso introduzir aqui é um especificador de tamanho do campo. Então isso significa o quê? Que o número 123 ele ocupa 3 caracteres no mínimo. Mas eu posso estar tentando fazer uma tabela onde todos os dados ocupam o mesmo espaço. E às vezes o número que eu vou imprimir é menor do que aquele espaço mínimo. Então ele vai completar esse espaço mínimo de caracteres que eu estou dando para ele com um caractere de preenchimento que por padrão é o espaço. Então eu vou botar aqui, na verdade, 3 números inteiros, cada um com tamanho 3 e separados por um espaço, para vocês verem a diferença quando eu modificar o especificador de formato. Então eu vou imprimir inicialmente 3 números inteiros. Vou fazer uma cópia dessa linha aqui logo abaixo. E eu vou modificar ela logo em seguida, para vocês verem aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todos eles ocupam 3 caracteres de tamanho. E entre eles tem um espaço, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou pedir que ele me imprima o primeiro número agora com 4 espaços. Usando 4 caracteres no mínimo, o segundo com 6 no mínimo e o segundo com 8. Escolhi esses números arbitrariamente só para dar diferença em relação ao que eu tinha antes. Todos eles agora são campos com tamanho maior do que de fato eu preciso. Então vejam vocês que o 123 agora foi precedido por um espaço em branco, por isso que eu imprimi a linha de cima para a gente ver bem. Veja que eu usei o espaço, 123 terminou a primeira impressão. A próxima são 6 caracteres, né? Então tem um espaço em branco que se segue o 123, depois o espaço que ocupa o 5, o 6 e o próximo espaço, que são 3, somados com os 3 do 156, são aí 6 espaços. Salto mais um espaço e agora eu vou formatar esse número que tem 3 dígitos com 8 espaços, com 8 casas, né? Então são 5 espaços que foram precedidos. Então você pode formatar o tamanho mínimo do campo. Então quando eu dou essa informação, ele fala, ó, imprima esse campo aí usando no mínimo esse intervalo. E por que é importante falar que isso é no mínimo? Veja que se eu tivesse substituído esse 8 por 2, e eu preciso de fato de 3 pelo menos, ele continua imprimindo o número corretamente. Porque o 2 aqui não é o máximo, é o mínimo. Se ele precisar de mais, ele vai usar. Mas se ele imprimiu e sobrou, aí ele completa a esquerda com espaços em branco. Então esse é o primeiro dos recursos avançados que eu tenho na printf aí, que é especificar o tamanho do campo. E a gente especifica isso naturalmente por meio de um número natural. Tá certo? Se eu omitir o número, como eu não indiquei aqui na linha 4, aí ele vai usar exatamente a quantidade mínima que aquele número precisa para ser impresso, né? Se tem o número i, ele vai respeitar essa capacidade mínima indicada, e se não for, se for suficiente que você passou e ainda tiver sobras, aí as sobras são completadas aí com o espaço em branco, tá certo? O espaço vai à esquerda, Pedro. Pedro fez uma boa pergunta aí, onde é que vai esse espaço? É sempre alinhando, o texto fica alinhado à direita, ou seja, você reserva aquele espaço, vem escrevendo com ele alinhado à direita, então tudo que sobrar vai ficar à esquerda. Então esses espaços extras estão entrando à esquerda do número, tá bem? Temos uma participação aqui, alguém levantou a mão, foi o
Deixa eu voltar aqui no Teams. O Bruno. Oi, Bruno. Boa tarde. Pode falar. Então, se você colocar um espaço menor do que o espaço mínimo, ele vai só printar o espaço mínimo, né? Exatamente. O que vai acontecer? Ele não vai truncar o número, ou seja, ele não vai descartar informações. Se você falou para ele usar 10 espaços, ele precisava de 16, ele vai usar 16. Para que não se perca informações, tá certo? Esse indicativo que a gente faz só começa a ser relevante no sentido quando a gente indica mais do que é necessário, porque ele vai precisar completar aí com o espaço em branco. Entendido, Bruno? Entendido. Maravilha. Eu vou botar uma coisa aqui, Bruno, que vai ajudar tanto a você quanto o colega que participou no chat aqui, deixa eu resgatar o nome dele, o Pedro, porque se eu posso fazer aqui mais um indicativo nesse especificador de tamanho, que é botar um zero à esquerda. Nesse contexto aqui, zero à esquerda no especificador de tamanho, quando ele antecede um número positivo, que é o tamanho do campo, ele indica que o caractere que você tem que usar para completar os espaços que sobram passa a ser o zero e não o espaço mais. Então vejam a diferença. Eu vou deixar os demais com espaços ainda, mas o número central agora eu completei. Eu precisei de 3 para imprimir o número, eu tinha reservado 6, então os 3 que sobraram viraram 3 zeros à esquerda, tá certo? Então aqui com zero é mais fácil de visualizar aqui com o espaço. Então se você passar o número inteiro aqui positivo, significa quantas casas, em número de caracteres, né? Quantos caracteres, quantos espaços você quer usar para imprimir aquela informação. Se ela precisar de mais do que isso, ela vai usar, mas se ela precisou de menos, ela vai completar, e vai completar com espaços em branco ou com zero, a depender de como você faz. Não indicar nada é espaço em branco, botar o zero à esquerda, que esse caso aqui produz esses zeros aqui. Tá certo? Temos mais uma participação aqui no chat. Você continua com a mão levantada, Bruno? Você quer fazer mais uma pergunta? Mas por que ele tá um 4 e ele só printou 1, 2 e 3? Aqui você está falando do primeiro? Esse número aqui que eu estou marcando com o mouse? Sim. Exatamente, veja que ele imprimiu. 4. O 1, 2 e o 3, que é o primeiro número que foi indicado aqui no especificador, mas como são 4 campos, veja que logo abaixo desse 1 aqui dá para ver que ele tem um espaço em branco aqui, ó, tá vendo? Tem um espaço na frente. Eu vou botar o 0 aqui que ele vai aparecer, porque às vezes na transmissão não deve ficar muito bom, mas tá aqui, ó. Onde o 0 aparecer era um espaço. Entendi. Agora completou os 4, tá bem? Legal, foi bom aí conversar com você, que deu para perceber que às vezes não é tão claro o espaço, porque não é um caractere visível, né? A depender da transmissão pode não ficar muito bom. O Pedro completou com mais uma pergunta. Tem como colocar qualquer caractere no lugar do zero ou só decimais, que é especificado para decimais. Esse tamanho do campo a gente vai usar ele também para outros tipos, o Pedro. Mas o caractere que completa é espaço ou zero, né? Eu até gostaria que tivesse na printf já um comportamento para a gente dizer qual é o caractere em particular que eu gostaria de colocar ali, né? Mas até onde eu conheço, não. É zero ou espaço, infelizmente, né? Seria interessante a gente poder anexar aí para marcar com algum outro símbolo, né? Mas até onde vai meu conhecimento é só zero e espaço mesmo. Muito bem, sigamos adiante aqui com uma informação interessante ainda em respeito a esse marcador mínimo. O que é interessante é que eu posso deixar para... Como a gente agora, daqui a pouquinho, a gente vai coletar informações do usuário por meio da scanf, pode ser que eu queira que o usuário me diga quantos são esse tamanho desse campo, né? Eu posso postergar a decisão disso para depois. Então, eu não preciso botar como uma constante, como eu estou botando aqui nessa string de formatação, né? Nesse texto de formatação está fixo aqui 6, 4 e 2. Então, eu posso substituir um número desse, vou pegar aqui o caso 2, que é o último, e eu vou substituir ele por uma estrela. Então, quando eu boto a estrela aí, né, que é o símbolo de multiplicação aí de programação, né, fica no teclado numérico também, isso significa que esse valor será especificado também nossos dados de formatação. Então, eu teria anteriormente 3%, então seria 3 informações, mas essa estrela aqui é um caso excepcional que vai gerar uma informação também. Então, antes dessa informação que vai ficar no %d, eu especifico o tamanho do campo. Então, eu vou botar aqui no tamanho do campo aqui que ele vai ser formatado com 20 caracteres. Então, veja que agora o primeiro, 1, 2, 3, vai ficar nesse primeiro especificador aqui, formatado com 4 casas com 0 à esquerda. O 4, 5, 6 entra nesse especificador, formatado com 6 casas com 0 à esquerda. Esse especificador fala que é um número inteiro, com o número de casas que vai ser indicado. O número de casas vem primeiro, que é 20 casas, e depois o número 789. Então, quando eu imprimo, vejo que agora está bem distante, porque eu usei 20 casas no total. Esse especificador aceita o zero aqui, à esquerda, ó. Então, eu posso também completar com zero, com espaço, mas em vez de indicar o número, eu marco com a estrela e boto o número aqui depois.
O que é interessante, né? Isso me dá a liberdade de modificar dinamicamente esse número aí. Eu posso pegar ele de uma variável, o usuário pode me informar o tamanho do campo, então essa possibilidade de botar a estrela aí é bastante interessante, me dá essa possibilidade, né, de fazer uma formatação com tamanho que vai depender, de repente, de uma equação, de uma expressão, de um dado do usuário, de um arquivo, que vai depender de uma informação externa, porque a partir do momento que eu fixo o número aqui digitando ele, aí eu não tenho chance de modificá-lo. Se eu preciso modificar ele aí por algum motivo, eu recorro ao expediente de usar a estrela. Tá certo? Alguém levantou a mão? Foi o André. Oi, André, pode falar. Professor, quando eu coloquei essa estrela, ficou meio que um tracinho verde embaixo. É porque eu tenho que colocar mais alguma coisa para funcionar? Não, a princípio é porque quando nessas marcações extras, realmente você tem que suspeitar que pode estar acontecendo uma coisa errada. O que acontece é que a estrela vai entrar agora naquela contagem de quantos dados que tem que ter aqui à direita, André. Então tem 3% de uma estrela, então tem que ter um total de 4. Veja se você botou 4 aí também. No caso foi o 20 que eu inseri, que não tinha antes. É porque quando eu coloquei o 0, Isso. deu tipo umas 5, 6 linhas só de 0 para depois colocar o 789, por exemplo. Nossa, então tem que ver. É porque pode ser que ele usou algum desses números, mas faz a contagem. Tem que bater 4 números para 4 marcações. As 3 marcações oriundas aqui do porcento e a da estrelinha, tá bem? E a da estrelinha, nesse caso aqui, ela antecede o número mesmo. Se eu botar 789,20, aí vão ser 879 espaços depois do número 20. Provavelmente foi isso, é porque eu não coloquei o 20, que agora eu coloquei o 20 e Já ficou consertou, né? igual. Legal que o seu editor Mas teve essa inteligência de já te citar que alguma coisa estava pendente, né? é o reply, É no ele caso. mesmo, é porque vocês estão logados, ele tem alguns recursos que eu não tenho aqui, né? Mas, por exemplo, esse 20, no que ele alterou? Tipo, esse 0 estrelinha D, ele foi agora pro 20, não pro 789? Aí eu teria que colocar mais um pro 789 aparecer? Não, o que acontece? Como eu falei, ó, esse 123 está associado a essa marcação toda aqui, o 456 está associado com toda essa marcação, e esses dois números, 20 e 789, estão com essa marcação. Como há uma estrela, o primeiro deles vai para o lugar da estrela, e o 789 é o valor inteiro. Ah, tá. Eu achei que tivesse que colocar outro porcento D, já que como tá separado por vírgula, eu Isso. achei que fosse, digamos assim, um outro objeto. Não, não é não. Essa é aquela flexibilidade da printf que eu falei dela poder aceitar um número arbitrário de números após, né, de informações após a mensagem, né, separadas por vírgula. Deu para pegar agora o casamento? Sim, deu. Obrigado, professor. Nada. Obrigado pela participação. Vamos passar a palavra para o Gabriel. Oi, Gabriel, pode falar. Eu só ia dizer que eu não entendi essa parte da estrela com 20. O que acontece? Deixa até. O colega fez uma pergunta no chat, Gabriel. Deixa eu ver se foi. Foi o Pedro, né? O Pedro fez uma pergunta e eu vou. Levantei a mão sem querer aqui, que foi trocar aqui pro chat. Então o que acontece, Gabriel? Eu vou tirar a sua dúvida aqui. Eu vou até pedir licença para vocês. Eu vou explicar exatamente como isso é feito. Eu vou pegar aqui uma variável chamada tamanho. E vou fazer o seguinte. Eu vou ler. Eu vou usar scanf para ler. Eu já vou explicar para vocês ainda dessa aula como é que a gente usa scanf. Mas só para ficar claro para os colegas duas coisas. Primeiro, que eu vou pegar do usuário qual é o tamanho do size. E no lugar do 20 aqui, eu vou passar justamente a variável size. Então, quando eu executar esse programa agora, ele já não vai imprimir mais a mensagem, porque ele está pendente, esperando que eu dê alguma informação para ele. Então, quando eu digitar uma informação aqui, eu vou digitar aqui, por exemplo, o número 8. Então, quando eu der Enter, ele vai usar o 8 para preencher a variável size, e o size vai ser o número que vai substituir a estrelinha, que era meu 20 antigamente, tá vendo? Se eu rodar esse programa mais uma vez, e passar agora outro número, 15, por exemplo, agora eu vou ter 15 de tamanho. Então veja o interessante, ao usar a estrelinha eu dou uma flexibilidade para o meu código que eu não tinha antes, porque o 4 e o 6 aqui ficam inalterados, independente da execução que eu fizer, sempre vai ser 4 e 6 os dois primeiros. Mas esse ficou variável porque eu usei a estrela como recurso. Então pode entrar uma constante aqui? Pode. Nem é muito útil porque constante você poderia botar ela direto aqui na mensagem, né? Mas quando você bota uma variável, aí começa a ficar interessante. Você pode calcular essa variável aí antes, pode obtê-la de algum lugar e usar ela para preencher aqui o valor, tá certo? Mesmo que eu não tivesse lido ela do usuário e marcado um valor aqui para size fixo, como 20, aí o código continuaria funcionando. A diferença agora é que ele não vai me perguntar, né? Ele vai imprimir direto. Ficou claro, Gabriel? Agora, mais ou menos, a utilidade da estrela? Sim, agora entendi. Maravilha. E aí, Pedro, deu para Justamente pegar essa isso, questão do porque eu nome? tinha visto assim, se você vai colocar uma constante, por que você não coloca ela direto lá no D? Isso que tinha me confundido mesmo. Ah, perfeito. Não, sua dúvida é legítima mesmo. Realmente, se for um valor constante, não tem sentido você isolar, né? Mas o que acontece? Mesmo que o valor do seu código seja 20, André,
Imagina que tá formatando uma tabela e você quer que todas as colunas tenham um tamanho 20, né? Aí você bota estrelinha em todo mundo, usa sempre size. Aí alguém pode falar, não, por que você não bota lá o 20 direto? É porque pode ser que depois você olhar e falar, não, 20 ficou muito grande, eu queria mudar tudo para 16. Se você fixou lá no código, você tem que ficar procurando todos os 20 e trocar por 16. Se você usou a variável size, você muda só em um lugar e tudo está corrigido. Tem esse segundo benefício. Tá certo? Mas se a sua dúvida foi legítima. Tem como colocar texto dentro do scanf? Tem sim, né? Eu já dei uma prévia aqui dele, eu vou dar mais detalhes sobre o scanf agora. A gente não vai demorar a chegar nele, não. Eu vou te mostrar que pode botar texto também. Tem um marcador aqui ainda para inteiros bem interessante, pessoal, que vocês vão perceber agora. Vou usar aqui no caso do 06 aqui, eu estou usando sempre os mesmos números para a gente ver as diferenças de formato, né? No caso do 6, se eu omitir o 0 aqui, vai continuar na mesma posição, significando que está alinhado, justificado, né, que é o termo que a gente usa em editor de texto, justificado à direita, né? Se eu precisar que a informação seja justificada à esquerda, ao invés de passar um número positivo, eu passo um número negativo. O símbolo de menos troca a posição. Então veja vocês que agora o 456, dos 6 espaços que eu reservei, ele ocupa agora os 3 primeiros, em vez de ocupar os 3 últimos que ele vinha ocupando. Tá certo? Então se você precisar mudar onde fica o número, você quer justificar uma coluna para a esquerda, aí você bota o negativo. Alguém naturalmente vai perguntar, e se eu botar o 0 junto com o negativo, o que acontece? Um problema aqui, o compilador ignora o 0 quando o menos está presente. E o motivo desse é claro, né? Porque se eu acrescentasse zeros à direita, eu modificaria o número que está sendo impresso, né? Se a pessoa vê o número 456 ou 456 mil, ele não vai saber se seria 456 mil por causa que foi completada a coluna com zeros, ou se de fato a informação original seria 456 mil. Então, para não gerar essa ambiguidade, o C ignora o zero quando você usa o negativo. Então, ele vai completar as casas excedentes com espaços. Tá certo? Então, é bem interessante aí você poder modificar. Quando estiver formatando principalmente texto mais adiante, às vezes você precisa que o texto fique alinhado à esquerda em vez de alinhado à direita, e para isso você usa aí o sinal de negativo. Temos aqui mais um marcador interessante para printf, que é o seguinte, deixa eu modificar esse número aqui de 456 para menos 456. Eu vou tirar aqui um marcador de negativo, que eu quero mostrar outra coisa para vocês. Quando a gente imprime um número inteiro sinalizado, se ele for positivo, o C omite o sinal, e quando ele é negativo, ele bota o sinal negativo, o comportamento padrão para diferenciar os números. Né? Isso a gente faz na matemática, inclusive, né? Quando o número é positivo, a gente costuma omitir o sinal. Né? Raras vezes que a gente recorre à necessidade de ter o mais antecedendo o número positivo. Mas se você estiver nessa circunstância especial, que você quer que o número seja impresso, mesmo que ele seja positivo, aí você recorre ao sinal de mais antes do marcador. Veja que eu vou botar o mais nesse daqui, e esse aqui eu vou alterar ele para menos 789. Então, temos aqui um marcador do sinal de mais em um número positivo, um sem marcador, né? E um marcador de mais aqui de novo, em um número negativo. Olha o resultado disso. Veja que agora os números sempre vão ter sinal, seja ele positivo, seja ele negativo. Então, se você quer que o número saia com o sinal sempre, aí você passa esse especificador mais. Dá para combinar o positivo com o negativo? Eu quero que venha o sinal e alinhado à esquerda, o que vai acontecer? Funciona tranquilamente. Ó. Então, a impressão mais menos aqui significa mais. Coloque o sinal para mim, eu vou tirar o sinal negativo aqui de novo, para vocês verem. Bote o sinal para mim, independente de que sinal seja esse, e alinhe o resultado à esquerda. Então, é o que ele faz nessa marcação aqui. Tranquilo, pessoal, com essas marcações especiais aí do printf? Para quem está começando agora e está um pouco inseguro, já deixo logo um recado aqui. Nesse primeiro momento, eu quero que vocês tenham uma ideia da amplitude dos recursos que vocês têm à mão. Você precisa lembrar isso tudo de cabeça? Não, até porque boa parte desses recursos, esse do sinal mesmo eu nunca usei. Na prática mesmo, no código seu, nunca foi necessário usar, porque, de novo, botar sinal positivo e número positivo são situações muito específicas que você precisa de, eventualmente, usar um recurso desse. Mas é bom que eu sei que o C tem, e se no futuro realmente eu cair numa circunstância dessa, que eu vou precisar de um recurso como esse, eu tenho uma lembrança assim, o C, eu acho que você faz isso mesmo, na printf. E o que você faz numa hora dessa? Você vai na referência do CPP, que eu já passei para vocês, ou no terminal do Linux, você dá um man 3 printf, e vai ter aqui, pessoal, todas essas especificações aqui detalhadas, ó, passo a passo. Eles fazem aqui várias combinações aqui, para vocês verem aqui. Ele está falando justamente da estrelinha, com muitos mais detalhes que eu estou passando para vocês. Então você não precisa ficar memorizando as coisas.
E nem preocupado em falar, não, eu não entendi todas elas. Não, não tem problema. Aqui explicando sobre o zero. Aqui falando que o menos justifica a esquerda. E assim por diante. Tem alguns que eu nem comentei, o mais aqui de novo. Tem algumas que são, tá vendo? Flags novas do C um pouquinho mais recente. Tá vendo? O glibc em particular, que é o GNU, não é o padrão C, tem flags extras aí. E por aí vai embora. O que eu quero deixar claro para vocês é que nesse primeiro momento é importante ter noção da amplitude dos recursos que temos à mão. Precisa memorizar? Não. Alguns deles você vai memorizar por uso e outros você vai se lembrar vagamente e na hora da necessidade você recorre à página manual aqui do terminal, você vai no site de referência, consulta a entrada do printf para você se recordar aí de recursos mais interessantes. A Yasmin está boiando e tudo isso. Fique tranquilo, Yasmin. Não precisa ficar... Como eu te falei, nesse primeiro momento eu estou abrindo sua cabeça para possibilidades. Você não precisa ter memorizado até esse momento nada. A gente vai memorizar os recursos mais recorrentes do C, que a gente vai usar com frequência, e os outros a gente vai ter a lembrança, porque em algum momento, quando você precisar, você recorre a eles novamente, olhando a aula anterior, olhando um vídeo, olhando uma referência, uma documentação, tá bem? Então fique tranquila que a gente está expandindo. Tanto é que isso vale quando até a gente aprende um idioma estrangeiro, naquela regra do 80-20, que o pessoal gosta muito de falar, né? Em várias circunstâncias, que para você fazer 80% do seu trabalho em C, você vai precisar conhecer 20% da linguagem, mais ou menos isso é a conta, né? Você não vai precisar decorar todos os recursos. Como eu falei, eu programo há muito tempo e nunca usei o mais. Na prática mesmo, em um código, eu falei, agora eu vou botar o sinal positivo. Não precisei, não usei, mas eu sei que existe, tá certo? O sexto e último de hoje que eu quero trazer para ampliar a printf, esse vai ser o que vocês vão usar com muita frequência, que é a impressão em ponto flutuante. A impressão em ponto flutuante ela é razoavelmente problemática porque eu tenho vários modos de impressão, a gente lembra do %E, %F e %G. Então, quando a gente imprime um número em ponto flutuante, a gente fica de acordo com o padrão de impressão que foi... Deixa eu botar aqui, vou até chamar uma função extra hoje, ó. A gente já sabe que 3 funções são para a quarta. A gente tem uma biblioteca de matemática, como eu já mostrei para vocês na documentação, muito rica em C, que tem muitas funções trigonométricas, coisas relacionadas à matemática, principalmente matemática do cálculo ali, funções hiperbólicas, funções inversas, tem coisas aí interessantes para a gente usar. Uma delas é o arco cosseno. Então, o arco cujo cosseno resulta em -1, você pensa, qual o ângulo que produz -1 quando aplicado no cosseno? É justamente o π. Então, se você não lembra o π de cabeça, você pode resgatar o valor de π usando o arco cosseno de -1. Então, vou botar aqui, ó, π igual o arco cosseno de -1. Para usar essa função, eu preciso da biblioteca matemática.h. E esse LM aqui que eu tinha falado para vocês antes, que o Clang bota aqui, significa que você está usando essa biblioteca de matemática. O pessoal antigamente comprimia demais os nomes, né? CMI é M de matemática. Embora matemática em inglês seja aí, você pode indicar sem margem para ambiguidade, com 4 caracteres, eles resolveram usar um só, né? Então esse LM habilite a biblioteca de matemática. No Linux, em geral, a biblioteca de matemática já vem habilitada por padrão. Isso é comportamento do GCC e de como ele foi compilado, né? Mas se você usar uma função de matemática e der problema, aí você tem que lembrar de botar esse -LM. O menos é de opção, L de biblioteca, library, né? E M de matemática. Mas o que é interessante aqui que eu quero mostrar para vocês é a impressão que ele produz do π. O padrão do C, quando você passa por %F, é imprimir exatamente 6 casas depois da vírgula. Imagine que você queira mais ou menos. O arco cosseno de -1 é capaz de produzir mais e menos casas de precisão, né? Eu poderia querer só o 3.14, por exemplo, ou de repente 8, 10 dígitos. Então eu posso controlar isso. A gente sabe que o especificador de formato, imagino que eu quero botar 10 dígitos. A gente sabe que o tamanho do campo é 10, né? Se eu usar esse 10 aqui, olha o que vai acontecer. Ele usou 10 no total, mas foram 6 para cá, 1 para o ponto, mais 1 por 3, 8, 9, 10 espaço em branco. Então ele controlou o tamanho total aqui do campo e não ampliou as casas decimais, que é o que eu queria. Então, o que vai acontecer? Se eu quiser expandir um número de casas decimais, eu também vou usar um número inteiro, mas para discernir que esse número inteiro diz respeito ao tamanho das casas decimais apenas e não do número como um todo, aí eu vou separar por ponto final. Então, quando eu boto aqui 10 casas no total com 2 casas decimais, olha o que vai acontecer com a impressão. Ele ocupou os mesmos 10 caracteres, mas agora são apenas 2 casas decimais. O ponto e o 3 foram 4 e o 6 entraram como espaço em branco, né? Se eu quiser mais casas decimais, que é o que eu queria lá no começo, eu posso inclusive omitir o tamanho do campo
E eu quero falar aqui só das casas decimais. Eu quero 10 casas decimais de precisão do π. Então, eu imprimo aqui 10 casas decimais de precisão no π, tá certo? Esse a gente vai usar com muita frequência, porque em ponto flutuante quase sempre a gente sabe mais ou menos o tanto de casa que a gente quer. Às vezes a gente quer poucas casas, está falando num cenário ali didático, ou de um valor monetário, quando o pessoal insiste em usar ponto flutuante, né? E quando você tiver nessa circunstância de limitar um valor correto, exato de casas decimais, você usa ponto e bota o número inteiro. Você pode ampliar esse número aí. Como ele é calculado em ponto flutuante duplo, a gente consegue até 15 casas de precisão no arco cosseno, tá vendo? Então a gente tem uma aproximação interessante do π, usando 15 casas decimais. Se você quer uma única casa decimal também não tem problema. Você especifica aí a medida da sua necessidade. Tá certo? Tivemos uma participação aqui no chat. Deixa eu ver aqui. É como se ele estivesse fazendo pré-cálculo, que caiu na prova não começou em si. Exatamente. Na verdade, a primeira prova é muito tranquila. Eu estou terminando de formatar a primeira prova para vocês. Quase todos vocês vão ir muito bem na prova, porque não vai ter nenhum recurso que eu não comentei aqui antes, né? E ainda hoje eu vou até começar a mostrar para vocês um gostinho de como a gente vai unir isso tudo agora, né? Na próxima semana a gente vai fazer isso aí bastante, com o simulado na sexta, e na outra semana ainda a gente faz a prova. Temos mais uma participação do André. Oi, André, pode falar. Professor, só uma coisa. Nas aulas anteriores eu sempre coloquei o nome, né, no arquivo, tipo, tipos de dados 2 e 3, constante integral, Isso. declaração de variável. Esse aqui eu coloco qual? Eu não peguei qual que seria Esse o aqui nome. seria entrada e saída em console. Esse é o tema de hoje, né? Como é que a gente faz para ler e escrever dados do console. Tá bem? Obrigado. Esse vai ser o nome que eu vou usar quando eu subir lá na pasta para vocês. Deixa eu voltar aqui no Obrigado, chat professor. mais uma vez. Não, é isso mesmo, a participação do Gabriel. Então são 6 recursos extras que eu trouxe para vocês da printf, porque eles podem eventualmente aparecer na requisição da formatação da saída que vocês vão ter nos problemas que eu vou apontar para vocês no URI e também na nossa prova, né? Então já deixei alguns recursos. Desses todos, o mais útil e disparado é o ponto para poder representar as casas decimais após a vírgula aí de um número em ponto flutuante. Então, função printf responsável pelo output, pela saída, eu escrevo no console. Agora vamos dentro dessa mesma biblioteca, a gente não vai precisar de outra biblioteca, é a mesma stdio, eu vou usar a função scanf. E a função scanf é uma função de leitura, ela me permite trazer informações para dentro do programa. O interessante é que os especificadores de tipo da printf e da scanf, elas coincidem. Então eu vou usar %d para inteiro, vou usar %f para ponto flutuante, %c para caractere, e assim por diante. Então eu vou começar com um exemplo simples aqui de scanf, depois eu faço um arquivo completo para vocês e vou mostrar para vocês como a coisa funciona, né? Então imagine que eu quero obter, o que eu preciso fazer para o meu programa, eu preciso de um valor X. Só que esse valor X, quem vai determinar ele para mim vai ser o usuário. Então, para que eu possa capturar o valor de X vindo do terminal, aí eu vou usar a função scanf. Opa, bati aqui no cap sem querer. Vou passar na minha string de formatação que tipo de dado eu espero ler. Então, eu espero ler um tipo de dado inteiro, então eu vou ler. Opa, bati aqui uma coisa sem querer no teclado aqui, eu acho que desfez o que eu estava fazendo, desfez aqui, beleza. Reiniciei o código sem querer, perdão pessoal, digita aqui rapidinho de novo. Int x, scanf, %d, e o x. Vamos ter uma novidade aqui nesse processo de leitura. Vocês vão ver que eu vou, primeiro que eu estou terminando o scanf sem o _n, porque eu já vou explicar como é que o scanf se lida com caracteres que não sejam especificações de tipo, né? E quando eu for imprimir aqui o x, vocês vão ver que na printf eu passo o x, porque eu quero imprimir o valor contido em x. Mas para que a scanf possa preencher o x, eu tenho que usar esse operador aqui, que é o operador endereço de. Então, se eu usar esse operador aqui, eu vou fazer primeiro o ciclo completo funcional, vou mostrar o erro que dá e já passo a palavra para o colega que quer participar. Então, compilei o main aqui. A primeira modificação que a gente vai ter é que quando há um scanf, o terminal fica esperando, parado, esperando que você dê essa entrada aqui. Eu vou digitar o número inteiro, número 6, aí ele imprime x igual a 6, tranquilamente. Para evitar esse problema, o terminal ficar congelado, sem a pessoa saber o que está acontecendo, se ensina nos cursos elementares a você fazer isso. Você ser gentil com o seu usuário. Fala, insira um número inteiro. Aqui eu não vou saltar a linha para que o cursor fique aguardando na frente dessa frase. Então veja como é que o código fica agora.
insira o número inteiro. Aí ele vai guardar o número inteiro, as pessoas sabem, ok, ele está me esperando mesmo. Vou digitar o número inteiro, pode ser negativo, menos 4. X igual a menos 4. A gente acaba criando um vício por causa disso de achar que sempre que a gente tem que fazer um scanf, a gente tem que anteceder com algum tipo de mensagem. Isso nem sempre é verdadeiro, porque essa inserção de dados no seu programa pode acontecer de forma automatizada. Pode ser um outro programa que está alimentando o seu programa. Então ele dispensa essa mensagem aí, no caso automatizado, né? Então é bom saber que existe desse expediente e que você pode usá-lo ou não, não é mandatório, tá bem? Eu vou perguntar primeiro para o João, que eu quero inserir um erro nesse código aqui para vocês entenderem que é um erro bem comum. Oi, João, pode falar. Essa linha 4 é só para tem a única função de você mostrar para a máquina que você vai usar a variável x. Perfeito, É só é a declaração da variável x, João. Você está correto. Porque o que acontece? Eu só posso usar um identificador, que é o nome da variável, depois que ele foi declarado. Então, se eu omitir aqui essa declaração, o programa vai me dar um erro justamente falando, eu não sei o que é o x. Aqui, ó. Eu usei um identificador não declarado. É que eu não estava entendendo o que significava essa linha. Algumas linhas atrás você estava explicando as funções do printf. Eu não estava entendendo o que essa linha fazia, mas agora Entendeu? eu entendi. Essa é uma declaração. A gente vai usar isso muito. Isso vai ser o tipo de coisa que a gente vai usar naturalmente, que a gente vai fazer muitas vezes, né? E uma coisa interessante, João, para até te dar essa informação, antigamente no C você tinha uma restrição. Isso é uma restrição histórica do C. Muitos livros ainda assumem essa restrição. Que eu só podia declarar variáveis antes de fazer qualquer outra chamada de código, uma chamada de função, impressão, scanf, printf, qualquer outra coisa que eu fosse fazer, eu tinha que fazer primeiro declarar todos os símbolos, todas as variáveis que fossem anteceder. Só que isso não é mais verdadeiro. De uma versão, acho que é do 99 para cá, se eu não me engano. Não for o 99 é 11, mas eu tenho quase certeza que é o 99. Você pode agora, por exemplo, eu quero ler o x e o y. Nos livros de C mais antigos, você tem, eu vou mostrar duas soluções para esse problema de ler dois valores. Você faria isso e teria que declarar as variáveis x e y antes de fazer qualquer outra coisa, depois solicitasse aí as leituras. Espera aí que eu tenho que botar aqui na ordem, né? Então vou solicitar dois números inteiros aqui. Vocês imprimam o número inteiro, depois o número inteiro, mas veja vocês que o x e o y foram declarados lá em cima. Então quando eu faço isso agora, eu vou ter que imprimir dois números inteiros, número 1, número 2, e ele imprimiu aí. A bobagem que eu fiz aqui, pessoal, vocês sabem que é isso, né? O y não foi dado no valor inicial, eu na verdade modifiquei foi o valor do x de novo, então entrou no y aqui qualquer sujeira que tinha na memória, e nesse caso foi esse número aí. Vamos consertar o código, agora eu quero ler o y e o x, e agora vai dar certo. Primeiro digito 1, depois digito 2, e está aí corretamente 1 e 2. Modernamente, você pode atrasar a declaração do y até o seu uso de fato, que melhora a legibilidade do seu código, né? Ali eu declarei a variável x, aqui eu estou trabalhando com x, agora aqui eu estou trabalhando com y. E o código continua funcionando aí tranquilamente, que é uma coisa boa. O C++ já tinha isso lá atrás e o C acabou importando isso, que é uma coisa legal. Você pode declarar variáveis aí junto, misturado com o código. Outra coisa interessante aqui é que eu posso usar um mesmo printf e um mesmo scanf aqui em vez de fazer dobrado, né? Então vou pedir agora que você me insira dois números inteiros, né? Dois números inteiros, eu vou declarar ambos aqui, x e y. E na hora do scanf, ela é como a printf, ela tem essa possibilidade de você ter um número variável de argumentos. Eu posso passar ambos x e y, e para cada um deles eu faço uma marcação. Tá certo? E eu separo essas duas marcações aqui por um espaço em branco. Aí eu posso ler os dois números inteiros, primeiro o 1, depois o 2, e ficou lá. E eu vou rodar o programa de novo, porque da maneira que eu escrevi essa scanf, eu também podia ter feito 1 e 2 aqui separados por espaço, tá certo? Separado por quebra de linha, por espaço. E essa é a primeira característica notável do scanf que difere ela do printf. Se no seu texto de formatação das variáveis a serem lidas, você botar um espaço em branco, ele vai ignorar um número arbitrário de caracteres em brancos que tiver no momento que a pessoa está digitando. E o que o C considera caracteres em branco? Os principais são o próprio espaço em branco, a quebra de linha e a tabulação, o tab. Então, qualquer coisa que você digitar nesse sentido, ele vai ignorando. Então, essa especificação me diz o seguinte: leia um número inteiro, ignore aí um ou mais espaços e leia o segundo número inteiro. Tá certo? Então, o primeiro número inteiro é o x, o segundo número inteiro
é o Y. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat que teve uma manifestação do Matheus Teixeira. Vamos começar hoje, Matheus. A primeira lista, inclusive, eu vou fazer os primeiros exercícios da lista aqui com vocês. Vou já dar essa colher de chá, são 10 exercícios e eu devo resolver uns 4 deles aqui juntos com vocês, para vocês entenderem o processo. Essa lista vai ficar aberta aí 15 dias. E a gente deve ter, a partir de hoje, né, um número razoável de listas até o fim do semestre. Na semana que tem prova, talvez não tenha, mas nas outras eu devo colocar listas de exercícios para vocês. Um erro aqui, pessoal, para até tranquilizar quem está começando agora, imagine vocês a minha situação. Eu comecei a programar em 2003, eu já era mestre em matemática, minha formação básica é de matemática, não é de cientista da computação, eu já tinha graduação e mestrado em matemática, fui trabalhar na empresa de software, onde eles tinham uma especificação de criptografia que envolvia matemática de nível de mestrado, e eu fui lá para ajudar a compreender, eles a compreender essa especificação, para transformar essa especificação em código, mas eu mesmo não sabia escrever uma linha de código, né? Então, quando eu aprendi a escrever código, foi já nesse ambiente, já estava na empresa onde as pessoas... E foi e aprendi no sentido de poder dialogar com essas pessoas. Eu não entendia muito bem o que eles escreviam e eles não sabiam muito bem do que eu estava falando. Então, às vezes eu queria detalhar um conceito, eles escreviam o código, eu não sabia se aquele código era exatamente o que eu estava tentando explicar, né? Então, isso estava dificultando o nosso trabalho. Eu falei, eu preciso me inteirar da escrita mínima de código, e o código era escrito em C. Então, o que acontece? Eu comecei a estudar sozinho num livro bem grande. Tem na biblioteca da FJ, se eu não me engano. No Darcy Ribeiro, com certeza tem. É um livro grande, de umas 600 páginas, talvez. Tem muitos anos que eu não vejo mais, eu não lembro. Mas era um livro grande, chamado C Completo e Total. Então, todo curso de C começa com a printf e com a scanf, não tem para onde correr. E vocês estão vendo que a scanf difere para o iniciante da printf, porque a printf não leva o operador endereço de D antes das variáveis. Então, quando você esquece esse operador, você recebe um erro. Ele está dizendo que a formatação especifica int estrela e você passou, na verdade, um int. Então, eu sabia que estava errado e vou falar para vocês, eu levei 6 ou 8 meses para entender o que estava acontecendo aqui. Eu sabia que estava errado quando eu esquecia porque o compilador sinalizava para mim que tinha problema. Aí eu falava, legal, eu esqueci lá do e-comercial, do operador endereço D, que eu nem sabia que era o operador endereço D. Que quando eu botar aqui, ele volta a funcionar. Então eu botava isso arbitrariamente. E mais para frente, quando a gente for ver como a gente representa texto, strings em C, a string dispensa esse símbolo. Aí que fazia uma confusão na minha cabeça, porque às vezes eu precisava e às vezes não. E eu ia usando, programando e trabalhando por tentativa e erro. Eu fazia scanf e já ficava preocupado. Ixi, lá vem scanf. Botava as variáveis, botava o endereço D nelas, rodava o compilador, aí esperava a sinalização. Opa, aqui eu botei e não era para botar. Ou aqui não era para botar e eu botei. E ia descobrindo assim. Então fui caminhando, trabalhando inclusive, sem o plena ciência de o que estava acontecendo aqui. Então se às vezes você se sente meio perdido, você não pode perder a coragem. Siga adiante que as coisas farão sentido no momento certo, né? Para vocês entenderem qual é o problema aqui, eu vou até desenhar essa situação. Porque o scanf precisa dessa marcação diferente que a printf não precisa, né? Quando você requisita uma área da memória, lembra quando eu falei para vocês os tipos do tamanho dos dados, a gente fez algumas impressões aqui? Imagine que eu solicitei lá na minha memória 4 bytes para representar o número inteiro. Eu chamei essa área de x e no padrão binário que tem aqui, isso tudo estava representando o valor 10. Então, quando lá no meu código eu dou um printf no x, o que eu estou falando? Eu passo printf%d e passo o x. Aqui o x diz respeito ao valor 10. Então, que valor está armazenado na área de memória que eu chamo de x? É 10. Quando lá mais para frente eu quiser trocar o valor de x, eu uso o x de novo. Olha, nessa área de memória, onde é que está o x? Escreva agora lá 20 para mim, por favor. Então veja que o 20 e o 10 aqui são valores que são armazenados na área de memória que é identificada por x. Então, como o x identifica uma área de memória, é como se fosse um nome mesmo, né? Então eu estou chamando isso aqui você pode imaginar que se fosse uma residência, não é a casa do Edson. Então na casa do Edson tem 10 pessoas, chamou 10 convidados, agora tem 20. Então eu sempre uso x para me referir ao valor que está lá armazenado, né? Só que essa região da memória tem um endereço mesmo. Cada um dos bytes da sua memória recebe um número inteiro, sequencial. Então aqui, de repente, em hexadecimal é AF82138. A gente precisa saber esse número na prática? Não. Porque, para mim, quando eu estou lidando com valor, seja para ler ou para escrever em x, o nome x para mim é muito mais prático de lidar e de escrever e de manusear, até porque esse endereço fisicamente, de onde é que o programa está rodando, muda a cada execução. Eu não tenho certeza que a cada execução onde exatamente ele vai estar, salvo em casos raríssimos que você está trabalhando até sem sistema operacional.
Só que acontece que a scanf eu não quero. Eu preciso saber exatamente onde é que está essa região da memória, porque a scanf agora ela precisa modificar esses bytes. Então, se eu tivesse feito o que eu fiz ali que deu erro, que é scanf %d, e passo o x, ele está falando para mim ler o número inteiro, e eu passo o x aqui, e guardar esse valor no 10, porque o x aqui está lidando com o valor 10 ou com 20. E não faz sentido, né? Fala, ó, o número que eu capturar aqui eu ocupo o lugar do 10, mas o 10 é um número inteiro, não é nada. Onde esse 10 está guardado na memória? É isso que eu preciso saber. Olha, eu quero escrever esse número inteiro em algum lugar. Que lugar é esse? É no lugar onde é que está o x. O x está guardando 10 nesse momento, legal, mas onde é que está esse x? Aí entra esse operador endereço D. Quando eu uso o endereço D, ele vai me dar isso daqui, que é o que a scanf precisa. Onde na memória é que está o danado do x. Então, olha só que coisa interessante. Vocês não precisam saber disso agora, relaxem. Mas eu posso, inclusive, saber exatamente onde é que está esse x em memória. Esse x aí na memória, eu vou imprimir ele aqui antes do scanf e depois do scanf, para vocês verem. Antes, o x ocupa essa posição. A gente tem um marcador chamado %p. P de ponteiro, que indica a região da memória onde é que essa variável está. Então, você vai ver, o x na memória, quando eu declaro o x lá em cima, independente de eu ter escrito ou não valor nele, ele está ocupando uma posição na memória. Depois que eu chamo o scanf e preencher o x, o que vai acontecer? Olha só. Aqui é o depois. Tomar cuidado com essas teclas aqui para não reiniciar. Vamos rodar aqui o código de novo. Abortei aquele e vou inserir dois números inteiros. Veja que já vem um print aqui dizendo que antes o x está nessa posição na memória. Olha só que coisa. 7F, FD, AB. Veja que o endereço de memória é bastante grande, né? Ele tem até mais de 8 bits, então é porque eu tenho aqui mais 4 GB de memória. Ele botou numa situação que passa dos 4 GB. Vou botar os números 2 e 5. 2 e 5. Depois, o x continua ocupando a mesma colocação. Veja que o x mudou de valor, que o valor que ele contém é uma coisa, e onde ele está localizado na memória é outro. E para o scanf interessa saber onde ele está. Precisa saber que esse número feio aí? Não, não precisa saber. Esse número vai ser fixo? Não. Olha só, que aqui já mudou. A parte inicial até está parecida, mas a parte final já mudou. Se eu rodar de novo, ó, terminou com 6948. Rodei de novo, agora é A458. Então a gente não tem como ficar dependente desse número. A gente consegue resgatar ele com esse operador. E o scanf, quem é quem precisa desse número de fato? Falar, legal, então nessa posição aí pode deixar que eu vou escrever tudo que eu ler, de acordo com o que você está me indicando aqui, nessa posição. E isso modifica indiretamente o valor de x. Precisa saber isso tudo agora? Não. Teremos uma aula só sobre ponteiros aqui 2 meses. A gente detalha todas essas nuances de ponteiro. E hoje vocês podem fazer como eu fazia. Vai usar scanf? Bota o operador no endereço D. Deu algum problema? O compilador vai te avisar. Ou que você botou quando não precisava, ou quando você omitiu onde precisava. Tá certo? O que varia, Pedro, a questão é que, na verdade, o correto é que a linguagem usasse uniformemente esse operador em todos os tipos de dados. Mas quando a gente declara dados do tipo vetor, que são coleções de dados de mesmo tipo, o nome do vetor é um ponteiro. Ele não diz mais respeito a um valor, mas diz respeito ao endereço. Aí, nesse caso, ele dispensa esse operador aqui. Tá certo? Aí você acaba não usando nesses casos. É isso que torna a situação confusa. Oi, Gabriel, pode falar. Professor, eu tinha visto lá que você tem doutorado em engenharia elétrica. Isso. Até fui tentar ver seu TCC de propagação de certezas em eletromagnetismo. Não consegui entender nada, mas tentei. Rapaz, não Então, perca seu tempo não, rapaz. Não faça um trem desse não. por que você mudou para a área de software, então? Você não continuou na elétrica ou alguma coisa assim? Rapaz, a gente vai começar cantante aqui e acabar a aula, né? Que a minha história é longa. Eu fiz um caminho muito pouco típico, Gabriel. Eu achei até curioso você saber do meu histórico acadêmico. Porque eu vim estudando matemática e quando eu terminei a graduação eu não ia continuar os estudos. Eu estudei para ser professor mesmo, porque é o que eu gosto de fazer. Eu queria ser professor. Já tinha passado um concurso da rede, da Secretaria de Educação. Eu fiz um concurso no segundo semestre, já estava passado. Era só terminar a graduação. Eu fui chamado, inclusive. Aí não interessa nesses detalhes agora para a gente não fugir muito da história, mas o ponto é que eu pretendia ser professor e eu fui licenciado. Você pode ver lá, licenciado, não bacharel em matemática, porque eu queria dar aula. A coisa estava encaminhada para onde eu queria. No último semestre, sétimo último semestre de matemática, eu já não estava conseguindo mais botar o pé na UNB de tão cansado. Eu fiz uma matéria chamada Álgebra Linear com o professor Emar Godinho, que é o meu orientador de mestrado, e eu achei a exposição dele fantástica, e aquilo me abriu a cabeça para matemática de um jeito que até então o curso não tinha aberto. Por isso eu falo para os calouros ter paciência, que até então eu não desgostava de matemática, mas eu não era nenhuma grande paixão, né? E no último período, nossa, a exposição do Emar para Álgebra Linear foi uma coisa fantástica. Eu fiquei realmente encantado com aquela exposição, com aquilo tudo, e solicitei meu ingresso no mestrado. Continuei estudando matemática.
E quando eu fui fazer minha dissertação de mestrado, eu ia escrever sobre grafos. E faltando um mês para me defender, o professor Emar achou num congresso um material sobre curvas elípticas e me botou esse desafio. Você não quer escrever sobre isso, não? Tem a ver com criptografia. E eu nem sabia que era criptografia na época, mas achei interessante o tema das curvas elípticas e segui adiante estudando aquilo, produzi minha dissertação de mestrado, só que eu não conseguia concretizar aquilo em exemplo, porque eu não sabia escrever código. Foi aí que começou o meu drama, né? Eu não sabia escrever código, então eu fiz um exemplo ali, como vocês podem ver na minha dissertação de mestrado, que é teórico, mas não tem nada numérico ali para validar aquilo, né? No sentido de exemplificar. Estava certo, mas não tinha um exemplo numérico, os números são muito grandes. Aí eu defendi dia 10 de março, dia 17, o pessoal do Banco do Brasil me procurou para entrar nessa empresa que eu comentei agora há pouco. Eles precisavam entender uma especificação que envolvia curvas elípticas. Eu conseguia ler aquilo, mas não conseguia produzir código. Acabei trabalhando com eles durante 7 anos. A gente resolveu esse problema das curvas elípticas e eu fiquei lá desenvolvendo hardware bancário, né? Escrevia código para maquininha de cartão, para dispensador de notas, para impressora térmica. Então foi um aprendizado tremendo, né? Eu programei esse tempo todo lá. Quando eu saí de lá, eu fui trabalhar no Ministério do Combate à Fome, fiquei lá 6 meses e fiz o concurso. Eu tinha terminado meu doutorado, fiz o concurso para FGA e eu entrei como professor de matemática aplicada. Fiquei dando aula de aula e cálculo 2 anos e meio e logo no segundo período, estava começando o curso de software e ainda não tinham contratado ninguém para dar aula de estrutura de dados. E eu conversei com os professores na ocasião e falei, olha, se for o caso, eu consigo lecionar essa disciplina. Eu tenho essa expertise prática, né? Eu não estudei ele formalmente, mas eu estava trabalhando com código até o ano passado, né? Me deram essa oportunidade e eu fui lecionando o curso de software e fiz essa transição. Em 2012, eu saí do tronco comum e vim para o curso de engenharia de software. Então o caminho torto foi esse daí. Então foi onde é que a vida vai levando a gente, né? Eu acabei aqui, para sorte ou azar de vocês, eu acabei no curso de engenharia de software em vez de no curso de matemática, né? Mais ou menos respondido, Gabriel. Depois eu posso dar mais detalhes aí. A saga é longa, passei por vários desvios de percurso. Não, eu acabei na elétrica, que eu nem falei por quê. Porque na matemática eu queria continuar estudando criptografia. Só que na matemática não tinha ninguém que estudasse criptografia. E no fim das contas, eu não ia conseguir progredir nessa área de interesse que eu queria. E um colega me citou, né, de conhecimento do Emar, ele tinha estudado na elétrica, ele foi estudar na matemática, fez o caminho oposto, o meu. E me falou, tem um professor lá chamado Leonardo Menezes, conversa com ele, que ele é um cara bem mente aberta, ele pode te ajudar. E eu fui lá para conversar com o Rax, né, que é o nome dele é Rodrigues Araújo Xavier. E falei, eu conversei com ele, ele falou, não, então faça o seguinte, venha fazer esse plano assim conosco que a gente conversa depois. Eu fiz 2 anos e 2 semestres, né, 2 períodos de aluno especial, passei para elétrica e no fim das contas escrevi sobre eletromagnetismo e erro, né? Tem nada a ver com criptografia, né? No fim das contas não era expertise dele, ele me propôs esse outro problema e eu achei o problema igualmente interessante. E hoje, se você procurar os artigos que eu tenho feito recentemente com o professor Filomeno, é tudo na área de sinais, né? Na área de elétrica. Então eu tenho publicado aí na área de sinais, é o que eu faço ainda de engenharia elétrica, mas na prática a gente trabalha aqui com software, com as maratonas de programação, com código em si, né? Que é o que eu gosto mais de fazer. Tranquilo? Muito bem, uma digressão rápida de alguns minutos, depois a gente pode conversar essas coisas de vida com mais calma. Vamos ver a participação da Yasmin. Oi, Yasmin, pode falar. Professor, qual é a senha do Aprender? É APC-FGA, tudo em minúsculo, tá, Yasmin? Atualmente eu coloquei lá só o plano de ensino, eu não coloquei outros materiais lá ainda não. APC o quê? FGA. APC, FGA? Isso, Ok, tudo em minúsculas, obrigada. tá? Eu vou botar outros materiais lá mais pra frente, mas por hora tá tudo aqui no Teams, tá? Se vocês forem lá na aba arquivos, tem mais coisa que não mudam nesse momento, né? Então, só para finalizar a questão do scanf, pessoal, ignora essa questão detalhada de ponteiro por enquanto. Coloque sempre que você vai acertar até a metade do curso, quando aparecerem as strings e os vetores, vai começar a ficar com essa dualidade que eu expliquei, mas até lá eu já vou ter explicado o ponteiro e vocês não vão ter as dúvidas que eu tive, tá certo? Então a gente pode capturar o tipo de dado que eu quiser usando a marcação que eu vim do printf. As diferenças que vocês devem saber primeiro é essa, que se tiver um espaço em branco separando 2 especificadores, isso significa que o scanf deve ignorar caracteres que estão na família do espaço em branco. E é uma série de caracteres, são caracteres não imprimíveis. Dentre eles, os que precisam saber mesmo é o quebra de linha, tabulação e o próprio espaço em branco. Então ele vai ignorar qualquer quantidade. Vocês viram que eu pude rodar esse código digitando um número em cada linha, ou seja, ele ignorou a quebra de linha. Se eu botar aqui 5 e 7, ó, ele ignorou a quebra de linha, leu corretamente. Ou eu posso fazer assim também, ó. Posso botar o 5 aqui e dar vários espaços em branco. Vou quebrar a linha, vou dar mais espaço em branco, vou apertar o Tab e vou botar o 9 e tudo isso ele vai ignorar. Então ele vai ignorar um número arbitrário de caracteres de espaço em branco, tá certo?
O Pedro botou aqui um código, que ele botou aqui é legal, ele está exercitando aí que ano você nasceu, aí tem ele declarou uma variável ano inteira, fez o scan do ano corretamente, aí ele pegou a idade menos 2022, né? Então o que acontece? A idade que a pessoa quer, você aqui do jeito que ele fez a conta, vai aparecer com sinal negativo, né? Aí o Alan já deu a sugestão que eu daria, né? De inverter o sinal. Tá, ele está falando que multiplica por -1, mas faz sentido somar tudo, né? A sugestão do Alan resolve o problema, né? De você fazer a subtração dessa maneira. E se você quer o resultado de uma subtração, seja ele positivo ou negativo, sempre positivo, Pedro, você pode usar a função da biblioteca stdlib, que é a função valor absoluto, ABS. Você bota a expressão entre parênteses, né? O ABS abre parênteses, escreve a expressão lá dentro, e ele vai imprimir sempre positivo, independente do resultado da positivo ou negativo. Então, é duas maneiras de fazer. A do Alan está correta porque é exatamente a conta correta, mas até para dar essa dica aí da ABS para vocês, é uma função que remove o sinal da expressão, tá? Deixa sempre positivo. O segundo detalhe que eu quero completar para vocês da scanf é a seguinte: eu posso colocar um texto na scanf, que o colega perguntou lá no começo, eu falei, eu vou explicar isso, né? Imagine que eu coloco aqui x igual a isso, vírgula, e y igual a isso. Quase a mensagem do printf lá, igualzinha de baixo, só sem a quebra de linha. Quando eu faço isso, se eu digitar os dois números como eu vim digitando, aí olha o que vai acontecer. 2 e 3. Aí você fala, mas agora não tem nada a ver. Você digitou 2 e 3, apareceu 0 e um número maluco. O que aconteceu aqui? Quando você insere uma mensagem na scanf, você tem que digitar os caracteres que não são relativos a uma especificação de tipo do jeito que eles são na mensagem. Então, do jeito que está escrito aí agora o programa, eu teria que inserir os dados da seguinte maneira. X igual a 2, uma vírgula, y igual a 5. Aí dá certo. Então, os caracteres que não estão marcados com 1%, que é uma especificação de tipo, aí você tem que digitar eles na ordem, na quantidade que foram, a exceção, claro, do espaço. O espaço tem essa exceção de pegar um número arbitrário de espaços, mas os outros que não são espaços, são caracteres imprimíveis, aí tem que aparecer na ordem especificada. Então, em geral, a gente acaba não usando muito esse recurso porque você força o usuário a ter um jeito único de inserir. Veja que antes, quando não tinha essa marcação extra de x e y, eu podia digitar os dois na mesma linha, os dois entre espaços, podia botar coisas no meio aí. Então, acaba engessando um pouco o processo, mas às vezes é necessário você fazer uma leitura que você já sabe, por exemplo, de um arquivo que tem um formato específico. Imagina que você tem um arquivo que tem várias linhas com esse tipo aqui. X igual a alguma coisa, vírgula y igual a alguma coisa. Falando nesse caso, é o caso de você fazer o scanf assim, porque ele vai ignorar o x e o y e vai te dar só os números inteiros que você está querendo capturar. Então, vai de caso a caso. Lembrando que o scanf interpreta os caracteres que não são especificação de formato como os próprios caracteres que serão lidos. E se você não fizer exatamente como ele pediu, vocês viram agora há pouco que ele vai dar um comportamento aí estranho, né? Que ele não vai chegar de fato a ler o x e o y, que aconteceu aquela hora. Maravilha, o Pedro aqui disse que entendeu a questão do módulo que eu tinha citado antes. Com isso, pessoal, eu vou agora, para fechar com scanf e printf hoje, a gente fazer alguns exercícios para entender como é que vai ser a dinâmica da lista. Eu falei para vocês que elas são funções. Funções retornam valores. E o que são esses valores, né? Eu vou pegar aqui a primeira aqui e vou chamar aqui de A o retorno da printf. A função printf retorna o número inteiro. E a função scanf também retorna o número inteiro. Então, além de imprimir o x e o y, eu vou imprimir agora os retornos dessas funções. Para que eu entenda exatamente o que essas funções fazem, né? Então, vou botar aqui o a igual a %d, o b igual a %d, e vou imprimir a e b aqui depois do x e o y. E vou tirar essa especificação do scanf aqui, porque agora que a gente entender para que serve, vai mais nos atrapalhar do que nos ajudar. Vamos lá, então vamos rodar o primeiro printf, ok. Vou digitar os números 12 e vou botar um número aqui, menos 978, e vou dar um Enter. Então veja, o x e o y foram capturados corretamente. O a veio 31 e b igual a 2. O que significa esse 31, pessoal? Esse 31 é bem interessante, que ele é o retorno dessa primeira printf, e ele significa qual foi o total de caracteres que foi impresso pela printf. Então essa mensagem, insira dois números inteiros, com esse espaço no final, com esses dois pontos, com esse espaço entre eles aqui, e com esse acento inclusive, isso tudo totaliza 31 caracteres.
Então você pode... Isso é muito útil principalmente nessas circunstâncias aqui, ó. Deixa eu chamar isso aqui de C, porque o A não vai mudar, mas o C vai mudar com o tempo. Porque o C, na segunda mensagem, a quantidade total de caracteres produzidos depende dos números inteiros que eu inseri ali. Então esse C vai modificar a cada execução do programa. Então se eu digito 1 e 2 aqui, que são números de um caractere cada, essa última mensagem aqui vai ter 1, 2, 3, 4, 5 números, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a quebra de linha, 12, e tem mais alguma coisa perdida aqui, mas essa mensagem aqui toda soma 13 caracteres. Se eu digitasse números maiores, que tem precisam de mais dígitos, ó, esse primeiro número aí é um número grande, um número negativo também grande, aí passou de 13 para 27. O 31 aqui, o número é fixo de caracteres, vai ser 131, e na C aqui é variável porque depende dos valores que vão ocupar essas posições. Então ela não conta não o % e o D, mas sim o valor que entra no lugar do %D. E o que é o B? O retorno da scanf. Essa é interessante. É um número de especificadores que você passou que foram lidos corretamente. Então vejam vocês essa situação aqui bem típica. Imagina que eu peço 2 inteiros e a pessoa se atrapalha na hora de digitar, digita um número e uma letra. Então, o segundo número, o Y, não foi preenchido, aí vem com um lixo qualquer de memória, mas o 1 foi preenchido corretamente, x igual a 1, então dá B igual a 1. Uma das duas, a primeira delas foi certa, a segunda deu problema. Vamos botar duas letras aqui. Então, ele não leu nem o x nem o y, são dois valores aí arbitrários, b igual a 0. Nenhum dos dois foi lido com sucesso. E tem um caso bem interessante que eu vou apertar aqui Ctrl D. Vamos ver se esse terminal vai funcionar. Funcionou. Quando eu aperto Ctrl D, é um atalho no terminal do Linux, eu acho que no Windows deve ser o mesmo atalho, que indica fim de arquivo. Você fala, eu encerrei minha entrada, não quero digitar mais nada. Entrada de fim de arquivo. Então, a saída é -1. Significa, ó, eu fui ler e acabaram-se os dados. Mesmo que eu tivesse já digitado o primeiro número, dado espaço e Ctrl D, agora o terminal não está me obedecendo, agora foi. Aí, o que acontece? Ele conseguiu ler o primeiro número, resposta 1, mas acabou a entrada, ele não conseguiu ler o segundo número, por isso que não aparece o 2 aqui. Então, o scanf retorna o número de variáveis que você queria ler com aquele tipo e quantos foram lidos corretamente. E o printf te diz, uma vez composta a mensagem, preenchidas as marcações com os valores indicados, quantos caracteres isso deu. Esses são os retornos da printf e da scanf. A gente vem ignorando esses retornos até o momento. Na prática, a gente vai usar mais o retorno da scanf do que da printf, para saber se de fato eu tenho os dados que eu queria ter. Você pode usar isso como uma validação. Olha, eu não posso usar o y aqui porque o retorno foi 1, ou seja, o x está bem preenchido, mas o y não foi. Falhou o preenchimento dele em relação ao scanf. Você pode usar isso aí ao longo do seu código. Características aí dessas duas funções importantíssimas. Como falei, as funções mais sofisticadas da API recebem um número variável de argumentos. A scanf envolve a questão do endereço da memória. Elas têm esse comportamento aí com vários marcadores. Cada marcador tem suas particularidades. Esses marcadores podem ser combinados. Então são funções muito ricas e que, como eu falei, a gente vai aprendendo a usar elas na prática, né? A gente ainda nem sabe todos os recursos. Tem coisa que está na documentação que eu posterguei a explicação mais para frente porque envolve muito a questão de ponteiros. Essa era inevitável, mas as outras eu guardei mais para adiante. Mas a gente já tem mais do que suficiente para poder praticar os nossos exercícios das listas e das provas que eu vou passar para vocês, tá bem? Então eu vou abrir aqui um dos portais que a gente vai usar. Eu vou botar depois no Teams para vocês um formulário que vocês vão me passar a matrícula de vocês e o nome que vocês usam nesses sites que a gente vai usar para fazer as provas e as atividades, porque eu vou precisar disso para poder resgatar o resultado de vocês. O site é um antigo URI, que hoje tem o nome de Background, tá certo? Aí aqui eu entrei na versão acadêmica, depois eu entro no acadêmico para vocês verem. Essa é a versão de professor, deixa eu ir aqui para que todo mundo usa. A minha já está logada, eu loguei ele ontem, ele ficou logado aí 7 dias. Então você pode ir no site do Background e fazer o registro de vocês. Quando vocês logarem, vocês vão cair exatamente nessa página aí. Deixa eu atender os colegas antes de dar mais detalhes. O primeiro que me chamou foi o Gabriel. Oi, Gabriel, pode falar. Professor, qual é a definição assim, mais formal do scanf? Porque o printf ele serve para você escrever uma mensagem no terminal, mas o scanf ele serve especificamente assim, basicamente para quem, em resumo? Exatamente, ele lê também informações do terminal. E quando eu chamo terminal, Bruno, o Gabriel, perdão, eu estou tomando uma liberdade didática de não dar o nome corretíssimo do boi, porque na verdade essas funções agem sobre arquivos. E o seu terminal, ele abstrai dois arquivos especiais, né? Que é o chamado stdin, que é a entrada padrão, e o stdout, que é a saída padrão. Então, tecnicamente, a printf, ela
manipula o arquivo stdout, inserindo informações nele, e o efeito de inserir informações no arquivo stdout é escrever eles no seu terminal, e o scanf faz o processo de ler os arquivos que estão escritos no stdin, tá certo? Então uma função escreve e a outra lê. Por isso a gente ensina lá os pares. Esses dois arquivos não são idênticos, a saída padrão não é idêntica à entrada padrão, mas são arquivos que estão fortemente relacionados, né? Pelo próprio sistema operacional, inclusive. Tranquilo? Deu para ter uma ideia geral, Gabriel? Deu, entendi. Depois a gente vai ter variantes que a gente vai poder ler de outros arquivos, ou até no próprio texto do programa, mas isso a gente vê mais adiante. Então acontece, o background é um juiz online, o que significa que ele tem gerência de usuários, eles têm competições, eles têm blogs, tem uma série de recursos interessantes, mas o coração de um juiz online é justamente a sua base de problemas. Então, quando eu entro aqui no URI, vocês sabiam que eu já resolvi aqui 600 problemas. Tem 3.000 dias que eu sou usuário dessa plataforma, faz muito tempo, né? Desde de 2012, eu acho que é a minha conta. Você entra na base de problemas, vocês vão ver que eles têm aqui um total de 2.283 problemas, quando você lista todos, dividido em 9 categorias. Essa de banco de dados não nos interessa no momento. Grafos, vocês vão estudar mais adiante no curso. Geometria computacional só no sábado comigo na disciplina de tópicos especiais de programação. Os paradigmas aparecem lá no finzinho do curso de software. Matemática aí, que envolve conceitos que vocês já viram, vão ver ainda na graduação. Biblioteca de estrutura de dados, temos 2 disciplinas para isso. Strings também, tópico especial, que a gente vai ver só junto com geometria computacional. Os problemas que não caem em nenhuma categoria e os que nos interessam hoje, né? A categoria de iniciantes, que são 335 problemas. Então, aqui esses todos eu já fiz há muito tempo, né? E várias vezes, porque eu vou dando exemplos aí nas aulas. Mas a ideia é que você vai nessa lista de problemas, escolher um problema para praticar. Vou escolher o Hello World, que a gente já conhece. Ele pede para a gente fazer justamente o Hello World, tá vendo? Mas para você testar o ambiente aqui, a plataforma. Então, o seu primeiro programa em qualquer linguagem, dentre as suportadas, que é uma quantidade boa. Eu tenho aqui várias linguagens de programação. E aqui me interessa justamente... Cadê? Ele está falando que o C está depreciado, porque ele está passando a usar o C99. Olha que legal. Então eu escolho a linguagem C99 e escrever o Hello World. Tudo que você precisa fazer é imprimir essa mensagem na tela. Esse problema não possui entrada. Teremos problemas dessa qualidade aqui na nossa prova. Problema que não tem entrada. Problema que não tem entrada só tem saída. E a saída é a mensagem Hello World. Então eu vou produzir esse código aí. Quando eu terminar de escrever o código aqui, eu vou enviar para avaliação e análise. Oi, Lucas, pode falar. Professor, tá me ouvindo direitinho? Tô sim, Lucas, pode falar. Beleza. No caso dessa plataforma do BigCrowd aí, Sim. caso já tenha resolvido algum desafio, como é que vai ficar se o senhor cobrar o mesmo desafio? Eu não sei se eles mudaram, porque a última vez que eu fiz esse teste, Lucas, você tinha que mandar de novo. Se você já tiver na plataforma mesmo salva que você fez. Se já tiver feito, você vai lá e resgata e manda de novo. Se você fez já há algum tempo, é bem capaz de você produzir hoje uma solução melhor do que você fez no passado. É o que acontece comigo, né? Às vezes eu pego uma solução de 2012 aqui e eu acabo fazendo uma nova, diferente, né? Aí fica a seu critério. Se você já tiver feito, você pode resgatar, mas você tem que mandar de novo para contar lá na lista, tá? Entendi. Porque na Obrigado. lista vocês vão usar um ambiente que não é esse daqui, que esse aqui é a página que você usa, né? Mas quando eu estiver lá no modo acadêmico, que é o que eu vou mostrar para vocês, eu criei uma turma lá. Quando você entrar na aba acadêmico, vocês vão achar uma disciplina aqui chamada... eu vou passar o código para vocês, vai aparecer... perdão, pessoal, estou em modo da língua desde quarta-feira, né? Vocês vão achar uma turma que chama Algoritmos de Programação de Computadores, APC 2012-2. Aí lá dentro, aí para contar lá dentro, você tem que fazer a submissão lá dentro. Então aí você vai ter que mandar de novo. Espero que eles tenham corrigido isso, mas acho que até onde eu escolhi era assim. Entendi. Obrigado então, professor. Nada, obrigado pela sua participação. Bom saber que você já está praticando, já tem conhecimento, isso é legal. É bom que você já pode nos ajudar na UBI, inclusive, né, de ter essa experiência prévia. E vamos fazer aqui o Hello World, né? A fonte está um pouquinho pequena, mas não tem nada que você já não saiba aqui. Criou a função main, chama printf com a mensagem desejada, Hello World. Aqui eu estou até me atrevendo a digitar a mensagem, correndo o risco de errar. Nessas horas é melhor você lá dar o Ctrl+C, Ctrl+V na mensagem. Retorna 0. E agora o processo é esse. Você envia o código. Naturalmente aqui eu estou fazendo direto, porque não tem como errar o Hello World, né? A gente já fez tantas vezes aqui na própria aula. Mas é bom você fazer no arquivo à parte, pode ser lá no nosso ambiente, pode ser na sua máquina, compila direitinho. Você fala, eu tenho confiança que realmente esse código corresponde à solução desse problema. Você manda ele com o botão enviar, está aqui processando a sua resposta.
está dizendo a linguagem que você fez, o tamanho do seu código, 90 bytes apenas, ele foi aceito e tem essa perfumaria que não tinha até a última vez que eu vi, né? Então, esse é um exemplo de submissão aceita, né? Que eu passei exatamente. Vamos pegar o problema que o Hello World nem tinha antes, eles inseriram tem pouco tempo, inclusive. O primeiro problema da plataforma, lembro meu até hoje, é esse aqui, que é praticamente o primeiro problema de qualquer plataforma de juízo online. Que ele ilustra o problema de você ler 2 números inteiros e imprimir a soma deles. Então vamos ler aqui, ó. Leia 2 valores inteiros e armazene-os nas variáveis A e B maiúsculo. Efetue a soma de A e B, atribuindo o seu resultado na variável x. Imprima x conforme exemplo apresentado abaixo. Não apresente mensagem alguma além daquilo que está sendo especificado e não esqueça de imprimir fim de linha após o resultado. Caso contrário, você receberá esse erro aqui, erro de apresentação. A entrada do problema são 2 números inteiros. Ele infelizmente não me deu o range, né? Até onde vão esses números inteiros. Os problemas melhor especificados vão ter isso. Aqui só diz apenas são 2 inteiros. E a saída é a mensagem x igual, o x é em maiúsculo, seguido pelo valor da variável x e pelo final de linha. Cuide para que tenha um espaço antes e um depois da igualdade, conforme o exemplo abaixo. Então, o exemplo abaixo ele digita 10 e 9 para a gente tem que imprimir x igual a 19. Se ele digitar menos 10 e 4, tem que imprimir menos 6. E se digitar 15 e menos 7, eu tenho que digitar x igual a 8. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer isso no terminal agora para vocês verem a diferença. Então, eu vou resolver o problema 101 em C. Eu posso chamar ele de main, posso chamar ele de 101.c. Isso aí vai do gosto pessoal de cada um. Eu vou ter que usar as funções scanf e printf, então eu vou escrever já de antemão a biblioteca stdio. Difícil escrever um programa em C que você não vai usar algum mecanismo de entrada e saída, e a maior parte das vezes vai ser justamente o stdio. Vamos começar a minha função. Ele me pediu para fazer algumas tarefas. Primeira tarefa, vamos revisar aqui no site. Ler 2 inteiros e armazená-los nas variáveis A e B. Então eu vou ter que declarar variável A maiúscula, B maiúsculo, e ler 2 valores inteiros e armazenar nessas variáveis. Então essas 2 linhas fazem exatamente isso. Essa linha 7 em particular, lê 2 inteiros, que podem estar separados por um espaço ou por uma quebra de linha. Aqui na entrada vão ser 1 por linha, mas se você, como eu falei, botando o espaço entre os dois por cento D, ele vai ignorar aquela linha lá e vai passar por outro número certinho. Então li 2 números e guardei o resultado em A e B. Depois ele pede para me declarar a variável x, que vai ter a soma de A mais B. Veremos muitos operadores, que é justamente o que a gente vai fazer com os dados agora. Agora que eu sei ler o dado, sei escrever o dado, agora eu preciso só manipular esses dados. Preciso de mecanismos que me permitam produzir novas informações a partir desses dados. Então, na segunda e na quarta-feira, a gente vai ver operadores diversos. Operadores de matemática, como é o caso da soma. Operadores binários, que lidam com operação em nível de bit. Operadores relacionais, que são comparações. Operadores booleanos, que lidam com a tabela booleana, verdadeiro e falso. E assim por diante. Então, os operadores vão nos dar recursos para manipular os dados que a gente recebe e, a partir deles, produzir outros dados. Agora, os programas começam a ficar mais interessantes, né? Porque eu recebo dados e posso produzir coisas interessantes a partir desses dados, à medida que eu for conhecendo os operadores. Hoje eu vou tomar a liberdade de usar os operadores aritméticos, porque são aqueles que a gente conhece da escola, mais, menos, dividido e vezes, que eu estou somando 2 variáveis. E agora ele pede que eu imprima a mensagem x igual e o resultado da soma seguido de uma quebra de linha. X, espaço, igual, espaço, o número inteiro, que é o resultado da soma, que está na variável x, e a quebra de linha. Finalizo com retorno 0. Esse é o meu código C. Fiz aqui localmente. O que eu faço agora? Volto para o meu terminal. Quem se atrever a usar o Vim como eu faço, um atalho para você voltar para o terminal é o Ctrl Z. Ctrl Z bota o Vim no background e me retorna para o terminal. Eu posso usar o terminal lá dentro do Vim também, depois eu mostro. Mas chamo o meu compilador, que é o GCC, com o nome do arquivo, que é o 101. Legal, compilou direitinho, não deu nenhuma mensagem. A gente sabe que quando a gente não indica o nome do programa, a saída é o A.out. Vamos executar o A.out. Se eu executar o A.out, ele vai estar esperando, por causa que tem um scanf e não tem mensagem me orientando. Então eu tenho que olhar aqui, digito 10, digito 9. Opa, o 9 não saiu, vamos de novo. X igual a 19. Só que a gente ficar, pessoal, digitando isso aqui é um convite para o azar, né? O que eu vou fazer? Eu vou criar um novo arquivo no meu editor de texto chamado entrada1.txt. Vou lá no background, vou copiar literalmente, Ctrl C, e vou dar um Ctrl V aqui nesse arquivo, 10 e 9. Você fala, professor, mas é preciosismo demais, né?
Não, é só uma prática que vale a pena vocês conhecerem para vocês não se equivocarem lá no quando vocês estiverem fazendo a prova, que a prova vai usar essa mesma dinâmica. Você às vezes inventa de digitar, digita errado, como eu fiz ali, digitei o 9 e não saiu. Aí produz um resultado errado, você acha que é seu código errado, sendo que no fim das contas só está errada a entrada. Vou escrever um novo arquivo, que é a saída 1, e vou repetir o mesmo processo. Crio um novo arquivo chamado saída 1, copio a saída que o programa está querendo e passo a saída 1 para o meu arquivo. Ele tem que ser isso aqui, seguido uma quebra de linha, né? Eu vou deixar assim, se der errado depois eu corrijo. Salvo o meu arquivo e agora eu tenho aqui no meu terminal o in1.txt, o out1.txt. Então você pode pegar seu editor, novos arquivos. O nome eu escolhi aqui arbitrariamente, você pode chamar de 1 e 2, tudo que você quiser, mas são dois arquivos, um com a entrada e outro com a saída. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou me valer desse comando aqui do Linux chamado, são os operadores de redirecionamento. O que o operador de redirecionamento faz? Como vocês viram, se eu digitar a.out, ele vai ficar esperando que eu digite alguma coisa. Em vez de digitar, eu vou pedir que o Linux leia o conteúdo do arquivo e passe para o meu programa na entrada padrão. Vai ser o equivalente de eu ter digitado esses números. Então, se eu pego esse direcionador aqui, ó, o in1.txt, eu estou falando para o Linux, ó, leia o conteúdo de in1.txt, bote na entrada padrão. Quando o scanf do a.out tentar ler os valores, ele vai achar esses valores lá na entrada padrão. Seria o equivalente de eu digitar esses números, com a vantagem que o processo é automático. Então, quando eu faço isso, veja, já saiu 19 direto, porque ele digitou. É o equivalente a isso aqui, ó, pessoal. O comando cat do Linux, ele pega o conteúdo do arquivo e bota na saída padrão. Se eu usar esse pipe, que é o operador do Linux, que é uma barra vertical, o pipe faz isso, ele transforma a saída padrão de um programa na entrada padrão do próximo. Então eu posso falar o seguinte, ó, o cat vai jogar todo o in na saída, essa barra vertical, o pipe, vai pegar essa saída e vai transformar em entrada no out. Também funciona. Mas eu acho que é mais fácil de lembrar e de memorizar esse operador que é a setinha apontando, né, como fosse do arquivo para o meu executável. Já lhe passa a palavra, Gabriel. Quando eu terminar de achar esse x igual a 19, eu nem vou me convencer que essa é a saída correta. Eu vou pedir o seguinte, olha, quando você terminar o programa, não escreva nada no terminal não. Vou direcionar agora para um arquivo. Tudo que você ia escrever na saída padrão no seu terminal, escreva no arquivo de resposta para mim. Então, quando eu faço isso, esse x igual a 19 que ia para o meu terminal sumiu porque ele foi para o arquivo res. Ele está lá dentro do res. Para que eu estou escrevendo a saída do meu programa em outro arquivo? Porque eu quero saber se eu produzi a saída correta. E para me saber se eu produzi a saída correta, eu não vou olhar porque tem caracteres não imprimíveis em programação, tem uma série de fatores que pode parecer que arquivos que visualmente são iguais, na prática são diferentes. Aí eu uso o comando diff do Linux, que é o comando diferença. Ele recebe dois arquivos, a saída, que está lá no site, e o que eu produzi com o meu programa. Se eles não tiverem diferença, acontece o que aconteceu agora. Eles não têm diferença alguma, o terminal não diz nada, o que quer dizer que eu produzi a saída certa. Se eu tivesse produzido x igual a 18, vou modificar aqui manualmente a minha saída, quando eu comparar ele vai falar, tem diferença. Onde deveria ser o x19 no arquivo original, apareceu o x igual a 18. Então, com essas etapas, eu vou voltar e escrever todas elas com calma para vocês até registrarem. Você faz todo esse processo de checagem, de execução, automaticamente. Não tem mais intervenção humana. Você não tem perigo mais de errar a digitação, você não tem perigo de comparar visualmente a coisa que parecia igual e não é, e assim você não se equivoca. Então, é melhor você fazer todo esse processo local aqui antes de submeter esse arquivo lá para o URI. Eu já vou passar a palavra para os colegas. Vou criar um segundo arquivo, porque aqui eu tenho 3 exemplos que ele me deu, então eu pego um exemplo aqui com os negativos. Ctrl C, vem no editor, Ctrl V, fecho esse primeiro arquivo, vou abrir a saída correspondente à entrada número 2. A saída tem que ser x igual a menos 6. Ctrl C. Venho para cá, Ctrl V. Esse não era para estar aí. Saiu. E agora vou produzir o mesmo processo. Vou rodar o meu executável, passando... Deixa eu clicar para cima. O meu executável passando o in2 agora. Opa, deu x igual a menos 6, mas não vou arriscar não. Guardo de novo no arquivo de resposta para fazer a diferença entre a saída 2 esperada e a resposta que eu produzi. Digitei um F a mais no diff aqui. E novamente não tem diferença. À medida que eu for acertando e não tem diferença entre o que eu fiz com o que está batendo, isso não me dá certeza que está certo, mas pelo menos naqueles 2 exemplos iniciais passam. Aí sim eu copio o conteúdo do meu arquivo
Esse XCP não existe no Linux, eu não vou explicar o que é um comando que, na verdade, eu dei um nome para um outro comando para que simplesmente copie o conteúdo do arquivo, né? Como meu editor aqui é de terminal, não é um editor visual, não é ter que abrir para dar o Ctrl+C lá dentro. Então eu vou pegar o meu arquivo 101.c, copiar ele no Ctrl+C e dou o Ctrl+V aqui, ó. Aí eu tenho uma confiança que talvez isso pode estar certo. Vamos ver nos testes secretos aqui do Uri. Ele vai julgar aí, tá processando. Ele vai demorar um pouquinho, dependendo da demanda aí que tem de submissões. E também passou corretamente, tá certo? Deixa eu voltar a deixar no problema aqui na solução, enquanto eu converso com dois colegas. O primeiro deles, o Gabriel. Oi, Gabriel, pode falar. Professor, você vai fazer algum simulado pra gente, alguma coisa assim, pra gente se acostumar mais como é que vai ser a prova? Sim, exatamente. Vai ser- Sexta-feira que vem. Sexta-feira Na que vem, semana que durante a aula, a gente vai fazer um simulado, que a gente vai usar a plataforma Codeforces, que mecanicamente é a mesma coisa, né? Mas onde é que estão os botões, a submissão é ligeiramente diferente. Então eu vou preparar para vocês 4 problemas para a gente exercitar exatamente o que eu estou fazendo aqui agora. Mas a gente já faz isso lá dentro do Codeforces, a gente podendo conversar entre si, consultar, para que todo mundo fique bem tranquilo, bem confortável para fazer a prova na outra sexta-feira, no próprio Codeforces. E outra coisa, você vai dar algum tipo de aula também sobre como usar o terminal? Porque eu sempre tento usar. Eu abri um aqui que eu não sei nem se é o terminal do Windows mesmo, que eu tinha aberto antes. Isso. Mas eu nunca aprendi a usar ele certinho. Você vai ensinar de alguma forma, alguma coisa assim? Eu vou fazer, o Gabriel, me lembro de fazer isso se eu esquecer, de botar para vocês aqui no Teams um arquivo assim com o comando e uma explicação rapidinha do que ele funciona, para você se acostumando com os principais, né? Que o terminal do Linux, de novo, é como aqueles recursos que eu falei que a gente não aprende nunca, porque tem muita possibilidade, mas eu vou dar os principais que eu vou usando aqui ao longo das aulas para vocês se familiarizando. Como é que eu olho o que está dentro do meu diretório, que diretório eu estou trabalhando, como é que eu copio um arquivo, como é que eu removo um arquivo. Não, mas o meu é Windows mesmo. O meu não é Linux, não, é Windows. Aí o que vai acontecer, Gabriel? Tem terminais dentro do Windows, que os colegas já falaram na aula passada, que replicam a mesma funcionalidade do terminal Linux. Se você usar o padrão da Microsoft, você vai ter comandos equivalentes, mas com um nome diferente. E eu confesso para você que eu não lembro os nomes de Windows, porque eu parei de usar o Windows em 2003. Então tem 20 anos aí que eu estou sem usar o Windows, eu realmente não vou ter ideia de fazer um para um direitinho para você. Mas hoje a Microsoft já viu a utilidade de ter ferramentas do Linux dentro do seu ambiente, ele tem um terminal e os colegas já botaram no chat, eu até pedi que coloque de novo, que você vai abrir um terminal que tem os mesmos que eu estou fazendo aqui, tá bem? Então, mas eu não consigo, não sei abrir o terminal, não sei onde é que abre o terminal. Eu também não lembro de onde é que é, eu sei que o CMD, que é o da Microsoft, não é o que a gente quer, porque ele vai ter comandos da Microsoft, mas tem um que é baseado no Ubuntu. Alguém me faz um favor, o pessoal que falou sobre isso quando a gente estava conversando sobre Linux e Windows, o pessoal botou no chat aí, tem um que é baseado aí no Ubuntu que vai dar certo. Então daqui a pouquinho no chat aparece aí, tá? Gabriel, a gente vai tentando aí passar devagarzinho para vocês essas instruções. Oi, Lucas, pode falar. O senhor mostrando essas diretivas aí de redirecionamento, Isso. lembra uma característica lá do C++, né? Que quando você usa o CIN e o Cout, ele parece, assim, pelo É menos eu bem entendi, parecido, que- né? O que acontece, ele- Lucas? O C++ é mais novo, né? Então acho que na verdade o C++ se espelhou, né? Usou dessa característica aí do Unix para poder trazer para a linguagem. Porque é bem parecido mesmo. Você tem razão, porque a diferença é que é dobrado lá, né? E aqui é um só. aí você já, tipo assim, você vai fazer o CIN, aí você pega aquela diretiva lá de receber, né? Aí Isso, joga exatamente. pra variável, é bem legal, que aí você você associa lembrou. já uma ideia com a outra. Exatamente, pode associar que de fato a associação tem fundamento, tá certo? Maravilha. O colega aqui, o próprio Lucas respondeu pra gente que é o WLS, tá certo, Gabriel? Instala esse WSL aí que você vai ter acesso aos mesmos comandos que eu estou usando. Eu acho que vai facilitar aí pra gente ir trocando informação, tá bem? Se eu usasse o Windows com um pouco mais de frequência, até me atrevia de fazer 2 colunas, um com comando Linux e outro Windows, mas eu realmente vou ficar te devendo que depois que eu passei a usar Linux, eu abandonei o Windows e não instalo mais, tem muitos anos já. O Alan perguntou se a gente não vai ter que fazer todo esse processo de comando do Linux todo o curso. Precisar mandatoriamente você vai se avaliar a ter nota? Não, Alan, mas a partir do momento que você se familiarizar com isso, você vai ter um benefício muito grande, principalmente se você pretende seguir o curso de engenharia de software. Então, se você pretende fazer o curso de engenharia de software, se você se familiarizar com o terminal de comandos, com o próprio Linux e tudo, você vai ter um benefício a longo prazo, porque essa não vai ser a única disciplina que vai recorrer a esse sistema operacional. Então, se você puder e já tiver interesse em seguir o curso de engenharia de software, vá se familiarizando devagarzinho, como eu falei agora para o colega, aprende a fazer um comando apenas, 2, uma coisa mais simples, para você ir já familiarizando, que não tem como escapar, não dá para fazer um curso de engenharia de software sem saber esse tipo de coisa, porque, de novo, quando a gente faz o curso de engenharia de software, a gente está preparando o software para o usuário que não tem tanto conhecimento.
E para que a gente possa preparar esse software, a gente tem que ter esse conhecimento que o usuário final, a maior parte das vezes, não vai precisar usar, justamente porque a gente tomou de conta disso, né? A gente já fez o que era preciso antes, por ele, na verdade. Quando vocês têm hoje os sistemas de janelas, como é o caso do Windows, e tem esse nome não é à toa, né? É justamente porque antigamente as pessoas tinham dificuldade com os terminais, que são muito mais antigos do que o Windows. Então o que se fazia? Fazia uma interface gráfica cuja funcionalidade é replicar um desses comandos por meio de botões, de algumas caixas de texto, alguma coisa que para o usuário final que não tem noção das funções dos comandos não pudesse fazer. Então ele abstrai essas funcionalidades em um ambiente gráfico, né? Mas para a gente que vai trabalhar com software, a gente tem que saber trabalhar nos dois modos, né? No modo visual e principalmente no modo terminal. Tá certo? Legal, o Lucas muito obrigado, Lucas, aí, o Gabriel que já tem aí um certo expertise, dá um apoio para quem estiver começando agora. Legal. O link desse site aqui, o Background, eu vou botar aqui para vocês. Vocês podem fazer a conta, é gratuito, podem ficar tranquilo quanto a isso. Ele tem um modo pago, mas é só para professor e tudo, vocês não precisam, pode ignorar aí. Se porventura aparecer alguma coisa falando de informação de pagamento, que isso é só para o site professor, que daqui a pouco eu mostro para vocês. Ainda assim no modo avançado, eu uso a versão gratuita. Ela quer transferir para a rede, então ela pode se preparar com o terminal, porque acontece, quando você está trabalhando em rede, fatalmente você vai dar de cara com o terminal, porque às vezes você está configurando uma máquina remotamente, né? A máquina que você está mexendo não é a máquina que você está. Então, nesses cenários, é um cenário ideal para se usar um terminal, né? Que o terminal, além de ser leve, ele permite essa comunicação entre máquinas, né? Então, para fazer as configurações de bancos, às vezes você está no ambiente e você só tem um Vim. Você vai ter que abrir o Vim lá e se virar com aquilo. Então, comece a lidar com os comandos, vai ser benéfico para você, já que você quer seguir essa linha aí. Quanto antes você se acostumar melhor, tá certo? Eu sei que no começo assusta, né? Mas depois, quem acostuma usar o terminal de comandos não volta a usar mais programas gráficos em muitas situações, porque os programas gráficos, eles limitam a combinação de comandos que você pode usar, porque a natureza deles é essa, né? Mas quando você tem noção do terminal e sabe combinar todos os diferentes elementos dele, você faz muita coisa muito rápido, que clicando você perderia horas. Então, tem uma coisa interessante aí para se saber, tá bem? Tá legal aqui o pessoal combinando de estudar. O Gabriel já está com as contas prontas, né? Legal, excelente, Gabriel. Vamos trabalhar nessas plataformas. Deixa eu fazer mais um exercício aqui para vocês. Que tem a ver com a lista também. Que vai estar na lista aqui, esse número 2 aqui, ó. Que esse é interessante, ó. A área do círculo. A fórmula para calcular a área de um círculo, é uma circunferência, perdão. A área de circunferência é a área igual a π, aqui essa fonte está ruim, né? Π vezes o raio elevado ao quadrado, considerando para esse problema que o π é igual a 3,1415,9. Efetue o cálculo da área, elevando o valor do raio ao quadrado e multiplicando por n. A entrada desse problema vai estar em ponto flutuante, em precisão dupla, ou seja, um double, que tem o raio. Na saída, você tem que apresentar a mensagem A igual, veja que não temos espaços aqui, cada problema vai ter a saída do jeito que ele especificar aqui, a gente tem que seguir isso, seguido pelo valor da área, com 4 casas após o ponto decimal. Utilize variáveis de dupla precisão, double. Como todos os problemas, não esqueça de imprimir um fim de linha após o resultado. Então vamos lá, como é que a gente resolveria esse problema da área aqui? Vamos abrir aqui o 102.c. Então, para calcular a área, eu preciso saber o raio. E ele me deu o raio nesse problema. O valor do π, perdão. Veja que aqui no problema ele falou para usar π igual a 3,1415,9. Tem um problema que pede π igual a 3, que é absurdo, né? Mas pediu, a gente usa, né? Então acontece, o π, a gente sabe que ele é uma constante, ele não vai mudar o nome do código. Eu posso declarar uma constante, conforme a gente viu na aula anterior, usando a palavra reservada const. Então agora eu tenho um const, que vai ser o 3,1415,9, fazendo papel de π para mim nesse problema. Eu não vou usar o π da matemática, nem o arco cosseno de -1, porque ele me diz exatamente que π é para usar para as contas não darem errado, né? Legal, eu vou precisar também de uma variável em ponto flutuante. Acho que ele botou R maiúsculo. Foi R maiúsculo? Não, ele chamou de raio. Segui exatamente o que ele falou aqui. Então ele tem uma variável chamada raio, que vai capturar o raio. Como é que a gente captura o raio? Eu quero uma variável em ponto flutuante vindo do terminal, uso o %f. Endereço de raio. Então esse é o processo de ler a variável da entrada. Ela tem tipo ponto flutuante pressão dupla. Eu estou passando a variável ali, a variável raio, que tem essa precisão dupla, e passando o especificador %f, porque ele vem em notação decimal, não vem em notação científica, tá vendo? Parte inteira, ponto, parte decimal, %f. Agora eu vou calcular a área.
A área que é o que eu quero produzir é o quê? Π vezes R ao quadrado. Para elevar R ao quadrado, eu tenho duas opções. A mais simples delas é eu multiplicar o raio pelo raio. Raio ao quadrado é raio vezes raio. Se você quisesse recorrer a uma biblioteca de matemática para fazer exponenciação, você podia usar a biblioteca de matemática e chamar a função POU. A função POU, você tem que passar a base, no caso o raio, e o expoente, no caso é 2. Só que no nosso caso em particular aqui, evita até usar a biblioteca que era mais rápida, é escrito raio vezes raio. Só estou dando um exemplo aí de como pode fazer diferente. A mensagem de saída é A igual a um número em ponto flutuante com 4 casas decimal de precisão. Então, aquele porcento com o ponto que eu expliquei agora há pouco, que especifica o tamanho da parte decimal do número, ponto, o número inteiro é 4, e uma quebra de linha. E quem vai preencher o valor ali? A área. Então, aqui, essa é a solução desse problema. Essa solução está correta aqui. Se eu usar o raio ao quadrado aqui, ou o POU, vai dar o mesmo resultado. O POU aqui é só para ilustrar essa questão no mate. Eu nem gosto muito de ensinar essa função, porque vocês acabam usando ela em contextos que ela não é muito apropriada. E que contextos são esses? Quando tanto a base quanto o expoente é número inteiro. Nesse caso, não é bom usar essa função, porque ela tem erro de precisão, né? Mas aqui é ponto flutuante, vai dar aí o resultado correto sem problemas, né? Estou com o código feito aqui. A primeira coisa que eu tenho que ver se isso aqui compila, que eu posso ter digitado alguma coisa errada, feita com uma coisa ali que eu me esqueci. Vou conferir, compilando o código. De fato, deu problema. Tá vendo? Ele está reclamando ali que eu estou lendo com o %F, mas estou esperando um double. E o %F é para float. Legal. Tá vendo que às vezes o compilador já me dá a dica. Lembrando que para que seja long float, que é o caso do double, eu tenho que passar LF. Veja que a dica do LF não é que eu sei de cabeça. Está aqui. Ó. Troca esse %F aqui por LF. Vamos compilar de novo. Agora, tá vendo? Ó, ele está reclamando aqui que ele não sabe a respeito da POU. Ora, porque a POU faz parte da biblioteca de matemática, lá no Compile Explorer vocês não teriam problema. Aqui eu tenho que passar o menos LM. É por isso que o LM funciona, tá vendo? Aqui foi legal para exemplificar isso. Então, quando eu listo uma função que não está na biblioteca padrão, eu tenho que sinalizar que biblioteca essa função está contida. No caso da de matemática, eu preciso falar stdio e algumas outras não, elas já são assumidas por padrão. Se eu executar o programa, ele fica esperando um raio. O primeiro raio de exemplo que ele dá é 2. Como eu falei, não é ideal digitar isso, mas digitamos aqui 2.0. A área deu 12.5664. E a saída é essa mesmo, 12.5664. Como eu já fiz esse programa aqui e tenho bastante segurança, eu já vou me atrever a mandar ele lá para o site. Se eu não estou tão seguro, testo os outros exemplos, uso o processo de checar automaticamente, faço tudo direitinho. Mando para cá e tranquilizo vocês mais uma vez, iniciantes. A pessoa fala, não, mas esse curso está muito difícil, eu não entendi nada ainda, eu estou até pensando em trancar. Não façam isso, pessoal. A colega até falou, o professor fala, parece que é fácil, né? Eu já era professor do curso de software, para vocês terem ideia. Já era professor do curso de software, os alunos me convidaram para trabalhar com eles na maratona de programação, não sabia que evento era esse, fomos lá, aconteceu o que eu falei para vocês, a gente ficou em penúltimo, perdemos de 7-1 em 2012. Antes da seleção tomar o 7-1, a gente tomou o 7-1 na maratona. Eu voltei muito indignado, achando que dava aula muito mal. E falei, não, vou ter que melhorar esse negócio aí. Como é que pode acontecer um trem desse? E uma das dicas que me deram é usar o antigo URI, que é esse site que vocês estão vendo aqui agora. Eu fui e fiz o Hello World, que a gente fez juntos aqui agora há pouco, 101. Aqui no 102, quer ver? Eu acho que eu consigo achar isso daqui. É porque eles mudaram a interface, ela não era assim. Eu quero submissões. Submissões aqui tem todas as que eu já fiz. Legal. Vou botar aqui o 102. Olha só, pessoal, para vocês verem que eu não estou contando prosa aqui para animar ninguém. Ó. 1002. Então eu vou buscar todas as submissões que o Edson Júnior já fez. Olha aqui, ó, pessoal, que beleza. Nos idos de 2013. Ó. Março de 2013, lá tá o professor Edson querendo fazer questão no URI. Resposta errada, erro de compilação, resposta errada, resposta errada, resposta errada, resposta errada, resposta errada. 40%. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tentativas. Você fala, rapaz, não é possível. Aqui eu estava pronto para rasgar meu diploma. Se meu diploma tá de bobeira perto de mim, eu tinha rasgado meu diploma nesse momento. Tanto é que eu não acertei na ocasião. Veja, eu vim acertar esse problema um ano depois. Agora eu já fiz ele em rasca, eu já fiz agora de novo. Vai passar a que eu fiz em C daqui a pouco. Então o que acontece? Eu acho que a de C vai aparecer aqui agora, que já deve ter julgado. Ainda não. Eu não sei se eu submeti antes de mandar, mas eu já olho lá. Qual é o ponto aqui que eu quero mostrar para vocês? É porque às vezes, pessoal, a gente
tem que ter paciência para que um processo aconteça na nossa cabeça, para a gente entender como é que a programação funciona, como é que essa dinâmica de fazer submissões funciona. Porque eu errei tanto. Se vocês pegarem uma das minhas submissões erradas, vocês vão entender porque eu estava errando. Essa daqui, eu acho que o problema dessa daqui em particular, eu nem lembro a precisão aqui. Deu algum erro de R vezes R aqui. Aqui, ó. Olha o erro aqui, de iniciante. Eu li o raio como inteiro. Então, esse foi um problema. Quando você pega essa outra submissão aqui, qual era o problema? Eu tava... Aqui veio pro problema, não para submissão. Cadê a danada submissão? Eu quero essa daqui, ó. Olha o meu código aqui, pessoal. Eu não imprimia o A antes na mensagem, então ele sempre estava dando errado. Então é uma bobeira. Custei a perceber isso e depois, naturalmente, eu aprendi, fiz as coisas corretamente. Então a gente precisa se dar... Eu acho que ainda não apareceu a de C, porque essa é de hoje. É porque eu deixei no C++. Porque é legal, né? Vocês estão vendo que o código C rodou no C++ sem problema. É o código C que a gente tinha feito antes, mas eu esqueci de trocar o compilador por GCC, ficou o G++, que é o do C++. Então se permita ter tempo para entender as coisas, se permita errar, se permita ter dúvidas. A gente às vezes se frustra muito antecipadamente com uma coisa que não tem fundamento. Fala, puxa vida, eu não vou não, porque já tem aluno aí na turma que já está perguntando coisa avançada, eu não sei nada, eu vou desistir. Semestre que vem eu faço. Você está jogando um semestre fora simplesmente de não entender que é um processo. Os colegas que já entenderam alguma coisa é porque já passaram por esse processo em algum momento, de começar e ter os primeiros passos. Você está no momento corretíssimo, a gente está na primeira disciplina de programação do primeiro semestre. É hora de dar os primeiros passos. Então, se permita se equivocar, de errar eventualmente o exercício, de não entender por que aconteceu uma coisa de uma maneira e não de outra, de não saber todas as funções, nem todos os comandos. Isso é normal, você vai passando o tempo, você vai maturando, você vai entendendo as nuances das coisas. E por conta disso, dessa paciência que eu tive aqui comigo mesmo no começo, de não estar entendendo muito bem como é que era a dinâmica, não era clara para mim, não tinha quem me explicasse, e eu fui batendo cabeça e descobrindo sozinho, essa paciência culminou hoje de a gente conseguir classificar 2 equipes para a final mundial, né? Então, você vê como é que é a coisa, a gente sai de não saber nada para conseguir competir em nível internacional. Tendo que paciência. Comecei lá em 2013 e hoje, em 2022, naturalmente eu tenho uma facilidade que eu não tinha 9, 10 anos atrás, né? Então, se permitam, tenha essa paciência consigo mesmo, não fique muito agoniado de, eu não estou entendendo e eu já vou desistir. Não faça isso, graças a Deus ninguém tirou ainda a disciplina do cigarro, eu espero que não tire. Cheguemos todos nós ao fim do curso. E com essa paciência aí, se você se permitir essa paciência, com certeza vai colher muitos bons frutos, que as coisas vão fazer sentido muito em breve. Deixa eu voltar aqui e fazer um último para acabar. A gente tem mais 7 minutos, dá tempo de fazer até vários. Esses iniciantes são muito fáceis, né? Vamos pegar aqui o soma simples, que é exatamente... Esse aqui é engraçado, que ele é exatamente igual ao 101, não sei porque eles botaram que é praticamente a mesma coisa. Produto simples e um exercício aqui de média. Um exercício bem comum. Ele pede para você ler 2 valores em ponto flutuante de precisão dupla, nas variáveis A e B, que corresponde às 2 notas de um aluno. Ao seguir, calcule a média do aluno, sabendo que a nota A tem peso 3,5 e a nota B tem peso 7,5. A soma dos pesos, portanto, é 11. Assuma que cada nota pode ir de 0 até 10. Legal que ele afirmou para mim o intervalo das notas. Sempre com uma casa decimal. Então a entrada tem 2 valores com uma casa decimal. Está aqui os exemplos. A mensagem na saída deve ser média igual a média do aluno com 5 dígitos após o ponto decimal. Tá certo? Muito bem, vamos resolver aqui o problema da média. Vou fazer aqui direto. Não vou fazer aqui não, porque aqui o tamanho é muito pequeno, né, para vocês enxergarem. Deixa eu voltar aqui e fazer o 105, acho. Esse aqui é o 105 ou 104? 105. 105.c. Vamos começar declarando na biblioteca stdio, como sempre. Vamos para a função main e eu quero capturar as notas do estudante em precisão dupla nas variáveis A e B. Para ler 2 valores, impressão dupla a gente viu agora há pouco, é LF, se eu estou usando doubles, EF se eu usar só o float, por cento. Endereço de A e endereço de B. Li os 2 valores. Eu quero calcular a média. Então a média, ele falou que a primeira nota tem peso 3,5, a segunda tem peso 3,5 vezes A, mais 7,5 vezes B. Essa expressão toda eu vou botar entre parênteses, e alguém já vai até observar que eu estou cometendo um equívoco, mas eu vou cometer aqui propositalmente e vou dividir o resultado por 10. E vou imprimir a saída. Ele espera que eu escreva a palavra média em maiúsculas, espaço, uma variável em ponto flutuante com 5 casas depois da vírgula, quebra de linha. Isso é o valor da média.
E tá errado mesmo, alguém já deve ter visto aí, e eu vou explicar por que eu cometi esse erro agora. Então, revisando, declaro duas variáveis do tipo ponto flutuante de precisão dupla, leio ambas variáveis usando scanf, lembrando que para precisão dupla eu uso LF, precisão simples apenas F, endereço de A e endereço de B. Calculo a média conforme o exercício me pediu, dando peso 3,5 para A e peso 7,5 para B. Dividir por 10. Uma vez calculada a média, imprimo a mensagem média, espaço, igual, espaço, e agora especifico um ponto flutuante com 5 casas decimais. Depois quebro a linha. Esse ponto flutuante é a média. Vou compilar isso aqui. Agora, GCC 1005.c. Compilou tranquilo, sem problemas. Voltemos para o background aqui. Primeiro exemplo, ele me dá 5 e 7.1. Então, eu vou executar o código aqui, no terminal mesmo, com 5.0 e 7.1. E olha que minha média deu 7.07500. Aí, na hora, você bate o olho aqui e fala, opa, estou errado. Porque para 5 e 7.1 tem que dar 643.128. E deu 7 e pouquinho. E onde é que foi que eu me equivoquei? O texto do problema, já sabendo que isso é um problema para iniciantes, ele já te sinaliza ali qual é o problema. Se uma nota tem peso 3,5 e a outra nota tem peso 7,5, a soma dos pesos não é 10. A soma dos pesos é 11. Na média aritmética, a gente tem que botar no denominador a soma dos pesos e não o 10 sempre, entendeu? Então, a gente de vício de usar sempre 10, pode se equivocar e botar 10. Então, como é que você vai saber que você está errado? Você vai conferir com os exemplos ali e fala, bem, já não bate com o primeiro exemplo, com certeza não vai passar, porque para passar tem que passar em todos os testes secretos, inclusive nos 3, 2, 4 que ele te der de exemplo. Então, modifiquei agora o 10 para o 11, aí eu corrijo, recompilo o código. Toda vez que eu modificar o arquivo, eu tenho que recompilar o código. Executo de novo, 5.0, 7.1, média 6.43128, que é exatamente o valor que eu estava esperando. Tá certo? Aí se eu submeter esse código agora, 10.105.c, copiei ele aqui, Ctrl C, Ctrl V aqui, e submeto aqui, lembrar de trocar a linguagem, eu esqueci aquela vez, para C99, ó, tá vendo? Vamos submeter aqui o código, e ele vai julgar daqui a pouquinho, assim que... Isso está um pouco lento, mas agora foi. Veja que aqui o que ele usa, ele compila com GCC 4.8, passa padrão C99, passa uma flag de otimização, a O2, e passa também a biblioteca de matemática. E passou mais uma vez aí, a gente gastou 0 segundos para responder os casos todos secretos aí, em 190 bytes de código. Então, a ideia é a gente começar a praticar esses primeiros exercícios. Eu separei 10 deles aqui no background para vocês fazerem, sendo que eu já resolvi, eu acho que 2 deles aqui para vocês acompanharem. A gente vai ter 15 dias para fazer esses exercícios, que hoje vocês já têm os conhecimentos necessários aí, à exceção de um outro operador. Então, se você não conseguir fazer alguma coisa agora, na segunda-feira, certamente você vai dirimir as suas dúvidas. Oi, Gabriel, pode falar. Qual a linguagem que a gente tem que colocar ali no C99? É, exatamente, C99 aqui, tá vendo? Ah, então é por isso. Eu tava tentando fazer o Hello World, eu joguei lá os negócios certinho, não foi, tá? Eu cheguei a copiar direto lá do replete, que ele já deixa automático lá, tentei copiar do replete, coloquei ele ainda assim, não foi. Eu falei, ué, não sei fazer o código, não é possível. Não, você pode estar... Porque acontece, quando você faz seu perfil, você criar o seu, Gabriel, você vai indicar qual é a sua linguagem preferida. E você pode ver que toda vez que eu entro no problema, ele está botando C++, porque foi a linguagem que eu deixei no meu perfil. Então, olha aí que se você não trocar manualmente aqui, ele vai estar na que você botou no padrão, e às vezes você botou, sei lá, Python, Haskell, alguma outra coisa aí, e vai mudar. Aqui você indica qual a linguagem que está o source que você escreveu. Eu acho que eu coloquei C++ sem querer, eu não lembrava direito qual a linguagem que era pra colocar no dia, eu fui lá e coloquei uma que eu achei que fosse C lá e coloquei lá no perfil. Bota o C99, mas se você quiser usar o C++, não tem problema nenhum no nosso curso. Como eu te falei, o C é subconjunto do C++. Tem uma palavra reservada só que não bate. Que não tem equivalente, e a outra que no C++ tem um significado diferente, mas a gente nem usa ela em C. Então pode usar o C++ aí que não vai ter problema não. Tá certo? Maravilha, temos manifestações aqui no chat. Não. Então é isso, pessoal. O que vocês vão fazer? A tarefa de casa hoje é o seguinte. Você vai entrar no background e vai criar sua conta gratuita. E eu vou botar aqui no Teams, daqui a pouquinho eu tenho uma reunião agora às 4 em ponto. Assim que finalizar a reunião, eu vou botar no Teams um link com o código para você entrar na disciplina. Quando você entrar na disciplina, vai aparecer na sua aba Acadêmico. A disciplina, como aparece essas duas aqui para mim, vai aparecer uma disciplina para vocês.
Você entra na disciplina, eu vou entrar numa qualquer aqui para vocês verem que a dinâmica é parecida. Aí vai ter a lista dos deveres de casa. Quando você vai clicar na lista 1, que é o nosso primeiro dever de casa, vai aparecer quais são os problemas que fazem parte da lista. Você entra aí é o mesmo mecanismo que eu usei agora há pouco. Aparece o problema, o lugar para você inserir o código, mas vai aparecer na lista quais são os exercícios que compõem. Ué, por que sumiu aqui da lista? Tá aqui. Então aparece aqui, será uma lista com 6 problemas e de vocês tem 10. E aqui tem as linguagens que são aceitas, né? Na lista aqui para a competição tinha todas essas linguagens. Para vocês eu botei só o C99. Tá certo? As tentativas e o tempo de prova são ilimitados, né? São ilimitados. Durante esses 15 dias vocês podem tentar quantas vezes forem necessário. Se você quiser, inclusive, errar de propósito para ver como é que o juiz se comporta, fique à vontade. Manda uma coisa errada que não compila, ou que em vez de uma soma você bota uma diferença só para ver como é que o juiz se comporta, para vocês irem entendendo aí a interface. Mas até vencer os 15 dias a partir de hoje, vocês têm aí uma quantidade ilimitada de tentativas. E não importa se o seu código rodou em 1 segundo, em meio segundo, a gente não vai entrar no mérito do tempo de execução. Só se ele está certo ou se está errado. Mais uma participação agora do Ricardo. Oi, Ricardo, pode falar. Oi, professor, boa tarde. Para a primeira prova vai ser uma ou duas listas? O que vai acontecer? As listas são uma coisa e a prova são outra, Ricardo. Também são notas independentes. O que vai acontecer é que cada prova vai entrar em conteúdo dessa prova os assuntos que foram estudados até aquela prova, tá certo? Então a gente vai ter uma primeira prova aí que vai ter scanf, printf, alguns operadores e a gente entra ainda com a condicional, com if, com operador ternário, tá bem? Então é uma prova bem tranquila, bem parecida com a lista, inclusive. Então faça essa lista, e a lista 2 eu acho que a gente vai ter uma lista 2 ainda antes da prova, vai. Lista 1 e 2 tem Assim, conteúdo então suficiente são para a duas prova. listas, né? Exatamente. Aí Até para as a próximas prova. provas aí vai mudar um Entendi. pouquinho. Mas para essa primeira é só essa de hoje e a da sexta que vem. Certo, senhores e senhoritas? Façam então a inscrição do Bcrowd. Eu vou botar o link aí, tanto para o Bcrowd quanto para a turma, no chat aí, depois das 4h30, 5 horas, assim que terminar a minha reunião, eu coloco aí para vocês. Alguns que, principalmente quem já tem mais prática, já pode trabalhar e conseguir até fechar a lista já nesse fim de semana. Se você ainda não entendeu muito bem o aspecto todo, fique super tranquilo, tem tempo. Segunda-feira a gente vai estudar os operadores, vai clarear um pouquinho mais as coisas. E a gente pode eventualmente fazer mais um ou outro aqui da lista juntos para vocês irem acompanhando o processo. O segredo do curso é esse. Quanto mais listas vocês fizerem, quanto mais vocês praticarem nessas plataformas e não precisem ficar presos a mim, se você está à vontade, está conseguindo resolver, avance, escolha uns por conta própria, vai aí trilhando o seu caminho. Mas o importante é que se você fizer as listas e as provas ao longo do curso, você vai fazer aí mais de 100 problemas ao longo do curso. E a prática é que vai te dar o cimento do conhecimento, né? Às vezes você entendeu o C, mas para cimentar esse conhecimento, para você dominá-lo, para ele virar uma coisa natural, é que nem quando você aprende idioma, você tem que falar, tem que redigir, tem que praticar aquele idioma. Programação é a mesma coisa. E esses sites que a gente está usando eles são ótimos por isso, porque são micro problemas que você vai conseguir sentar e fazer em 10 minutos, 15 minutos, e com várias situações diferentes, de diferentes características da linguagem. Então essa prática aí vai dar um resultado muito positivo. Como eu te falei para vocês, tem quase 10 anos que eu tenho usado esse tipo de recurso aqui e tem dado resultados realmente excelentes. Então agora é a hora de efetivamente botar a mão na massa e começar. E a gente vai começar muito básico, né? Como vocês estão vendo, os problemas bem simples que usam uma variável, um printf, um scanf, uma manipulação ali aritmética, condicional, booleana bem simples, para a gente começar tranquilo e poder avançando aí em breve para recursos mais interessantes. Certo, pessoal? Mais uma vez, peço desculpa, 4 minutos. Uma hora eu vou conseguir terminar às 15h50 em ponto, né? Mas eu peço desculpa para vocês, eu acho que é importante que eu gosto de interagir com vocês e dar esse feedback para as interações que vocês têm. Isso às vezes a gente passa um pouquinho do tempo, mas acho que é importante. Vou finalizar os vídeos aqui agora, parando o vídeo do Teams. Vou encerrar também o vídeo que está sendo gravado aqui localmente. Vou botar no YouTube agorinha também. Agradeço mais uma vez vocês todos nessas 2 primeiras semanas. Vou reforçar meu pedido. Não tranquem a disciplina, não abandonem. Não tem problema nenhum você não estar acompanhando um aspecto ou outro. Isso é muito natural. Isso aconteceu comigo. Eu já dei 2 testemunhos aí pessoais para vocês do que aconteceu no meu processo de aprendizagem. Então, tenha um pouquinho de paciência que as coisas vão fazer sentido. A gente tem que se permitir esse tempo. E se vocês se derem esse tempo aí, vocês vão ter esses benefícios em breve. Vamos finalizar então com a última participação do Alan. Pode falar, Alan. O Alan levantou a mão, mas eu não consigo ouvi-lo. Dá uma olhadinha se você não está mutado, Alan, por favor. Opa, agora foi? Foi, agora foi. Onde é que você tá salvando
as suas aulas no YouTube? Isso, eu vou botar o link para a playlist aqui na nossa sala Teams de novo. Eu tinha botado algumas aulas atrás e vou replicar o link agora para vocês. Mas tem uma Ok, playlist ali obrigado. com todas as aulas, perdão. Então eu boto o link da playlist e sempre que eu botar um vídeo novo vai para lá. Tranquilo? Obrigado, pessoal. Uma boa tarde para vocês, um bom fim de semana. Nos vemos novamente na segunda. Muito obrigado.